da Elise, como que foi? Como que chega para você? A linha do tempo de... A linha do tempo? Então vamos partir do início. Tá. Eu era delegado de uma das... Puxa o microfone um pouquinho, tá aí. Eu era delegado de uma das equipes de homicídio, né? E eu já estava com vários casos de repercussão. Aquela senhora que veio a falecer lá na estrada de Santo Inês, que é conhecido como Pedra da Macumba, que estavam falando com era magia negra. Eu tinha caso de repercussão que deu fantástico de militares, policiais militares matando o cara dentro do camburão da viatura. Tinha vários casos de repercussão na delegacia. E repercussão, querendo ou não, toma mais seu tempo, porque não que eu trabalhe melhor no da repercussão, que eu não vou trabalhar no cara do Capão Redondo. Eu sou chato, eu faço igual para todo mundo. Mas você quer se livrar daquilo. Por quê? Para não ter cobrança. Para ninguém ligar para você, promotor, e aí, como é que tá? Para me livrar daquilo. Enquanto antes eu terminar, me tirei da minha frente, vai para a justiça, acabou o meu trabalho. Não é isso? Entendi. Então eu procurava dar uma acelerada para tirar da frente. Então eu estava com esses dois casos. Fui chamado na minha divisão, o meu divisionário falou assim, tá entrando um caso aí, vai vindo de Cotia. Falei, mas Cotia não é do DHPP? Às vezes vem, né? Com a requisição de alguém. O certo seria o quê? O certo seria ser tocado pela delegacia de Cotia. Então. Porque o DHPP atende só São Paulo, capital. Tá. Entendeu? Nem a grande São Paulo ele não atende. Mas é difícil deixar um caso de repercussão numa delegacia. Não, eles não deixam. Eles pedem, né? Eles puxam. Tá. Deixa aí porque isso envolve diretamente então, mas... a figura do secretário de... Só que o meu divisionário chegou para mim e falou assim, você quer ficar com outro caso? Eu falei, deixa eu ver, né? Porque quando ele fala assim, é porque ele quer que você toca, né? Claro. Aí ele me chamou, eu falei, daqui, deixa eu dar uma olhadinha. Eu falei, quem que é o morto? Ele falou, ninguém sabe. Ninguém, não tinha identidade. O Marcos não havia sido identificado ainda. Aí eu falei, o que tem aí? Ele falou, o inquérito chegou, tá aqui, você quer dar uma olhada? Tinha nada. Tinham 2 depoimentos lá e os pedaços de corpos, né? Eu olhei aquilo, li o laudo necroscópico, um pedaço do laudo necroscópico também, como o corpo chegou em várias vezes lá pro legista, ele fez vários laudos também, né, complementares. Peguei, dei uma olhada naquilo, falei, daqui, pode dar que eu, na hora que eu souber o nome do morto, em uma semana eu falo pro senhor quem matou. Ele, como? Né? Eu falei, simples, porque no olhar as fotos, você já viu as fotos? Não, nunca vi. Eu te mostro depois. Você viu? Chocante, não viu, né? Claro. Chocante. Não. É chocante. A cabeça já tinha achado ou não? Veio junto? Tinha. É que ela fez não dava pra saber? É que por incrível que pareça... É que ele estava como desconhecido numa cidade totalmente diversa. O cachorro comeu uma parte. Não tinha sangue. Não tinha sangue porque já tinha se esgotado. Ele foi encontrado depois de vários dias. Quando ela se quartejou já não tinha sangue. Ela deixou. Não dava pra... o rosto estava reconhecível? Em estado de putrefação, mas totalmente reconhecível. O cachorro comeu uma parte. E ela fez assim, por incrível que pareça, o crime de esquartejamento, ele é mais comum do que se imagina. E ele tem um certo padrão, sabe? As pessoas geralmente cortam... De um jeito, né? Elas cortam. Tipo, tu vai cortar um braço, obviamente, tu vai cortar aqui, né? Só que ela faz um corte aqui na altura do umbigo, fora do padrão, estranho. Que é muito estranho, né? Então, por causa de ver o laudo e de dar uma olhada nas fotos, que eu falei pro meu chefe, falei, pode dar para mim que eu toco. Na hora que eu descobri quem é a vítima, eu te falo em uma semana quem é o autor. Ele, por quê? Eu falei, a precisão dos cortes. São cortes não muito... é qualquer um que faria isso. Não. Eu falei na hora, falei para ele, ou é médico, ou é veterinário, ou é auxiliar de necrópsia, ou é açougueiro, é pessoa que lida com faca. É pessoa que tem conhecimento de manusear um instrumento. Pegar não vai fazer. Pra cortar, não vai saber. Não vai saber uma lambança. É mesmo? Não vai saber. Primeiro que ela usou uma técnica que ela era caçadora. Ela só não era caçadora profissional porque ela não vivia disso. Mas ela tirava a pele do... Tirava. Eles saíam... Eu queria dar continuidade nisso. Depois sim, pode. Só senão eu perco total minha... Então vamos lá. Deixa eu voltar onde eu parei. Chegou para vocês? Chegou para mim. Aí eu falei para ele, os cortes são precisos, são médico, advogado, médico veterinário, é um auxiliar de necrópsia, é um legista, é alguém que manuseia um instrumento cortante, eu falei instrumento cortante diariamente, ou tem conhecimento técnico para manusear isso. Por quê? Ele falou, por que você está falando isso? Eu falei, porque... atleta, né? Ele tinha 2 parafusos no joelho, então eu estudava muito o joelho. E eu falei para ele, chefe, se eu só for olhar, ela separa, porque ela desmembrou membros inferiores olhando. Isso eu vou deixar bem claro. Ela viu, ela tirou a calça dele para cortar. Sei. Por isso que dá a diferença dos cortes, que nos membros superiores ela não tirou a camisa para cortar. Então eu vou falar depois disso daí, porque falam de segunda pessoa, eu gostaria que tá continuando. Não existe essa teoria da segunda pessoa. Não existe essa segunda pessoa. Não acredito não, eu afirmo. Eu rasgo minha carteira se tiver a segunda pessoa.
Alguém falou aqui, né? Salada falou, Salada, todo mundo falou. Mas isso tá no laudo. Não, é uma teoria dele. Não, mas isso tá no laudo, o legista escreveu. Mas eu não. Depois eu vou te falar. Tá bom. O legista chega às partes aos poucos para ele. Ele não sabe que a pessoa estava vestida, porque quando chega para ele, chega nu. Então ele não tem esse conhecimento. Eu tenho esse conhecimento porque eu achei a camisa. Então eu vi que ela cortou em cima da camisa e, além de tudo, depois eu conversei com ela. Então, ela não tira a camisa para cortar. A calça ela tirou, ela não tirou a cueca. Tá. Então, eu falei pro chefe, ó, quem cometeu esse crime tem conhecimento de anatomia humana e, segundo, é um crime de ódio. Por que crime de ódio? Ninguém dá um tiro na cabeça de uma pessoa e depois vai picar. Matou? Já tá morto, Entendeu? Não é por ser mais fácil de desovar. Isso. Aí ele falou, então tá bom, o inquérito é assim. Eu cheguei na equipe e falei, isso foi numa quinta-feira. Não sei as datas corretas de dias, mas eu sei da semana. Isso foi numa quinta-feira, cheguei, peguei a equipe e falei, ó, vamos fazer isso. Na sexta-feira, como nós temos a delegacia de pessoas desaparecidas no mesmo prédio, fomos verificar, tinha um oriental sumido, aí ligaram para a família, mandaram a família no IML de Cotia. Aí foi o irmão dele no IML de Cotia. E a gente tinha deixado no IML de Cotia. Caso algum familiar reconheça, não deixa sair daí, liga aqui no DHPP. Eu tô lá na minha sala, toco o telefone, ó, reconheceram. A familiar foi lá e reconheceu. Quem reconheceu é o meu xará, chama Mauro. Eu peguei, ligaram, tá na linha. Tá na linha, ó, o pessoal tá aqui, a familiar. Falei, quem reconheceu o irmão? Falei, põe ele na linha. Peguei o telefone e falei, ó, meus sentimentos, tal, normal. Mas antes de você ir para a sua casa, avisa seus familiares, tudo por telefone, que você vai ter uma certa demora para a liberação do corpo. Eu gostaria que você passasse aqui no departamento de homicídios. É o mesmo prédio onde você fez o boletim de ocorrência do desaparecimento do seu irmão, só que nesse andar. Ele subiu, nós fizemos lá uma reuniãozinha, aí nós começamos a bater um papo. O que o seu irmão fazia? Meu irmão era diretor da empresa. Até então eu não sabia quem era o irmão dele. Que empresa? Aí a gente vai ficar sabendo. Era o diretor da IOC e da Quitano. Ah, tá. E o que está acontecendo? A empresa está sendo vendida, ele não participou da reunião, nós começamos a sentir falta dele do desaparecimento. Falei, sei. Aí a gente começa a fazer perguntas. O meu diretor falou, meu divisionário falou, ó, o Mauro que vai presidir, ele vai te fazer as perguntas. Aí eu cheguei para ele, Mauro, eu gostaria que você abrisse seu coração para mim e respondesse agora tudo o que eu vou te perguntar aqui na frente. Depois eu gostaria que você fosse comigo até a delegacia, porque tudo que você vai falar para mim, eu vou levar a termo. Ou seja, eu vou escrever e documentar tudo que você está me falando, você vai assinar, que faz parte de uma peça que o delegado preside chamada inquérito policial. O testemunho dele, no caso dele, irmão, declarações, faz parte de um quebra-cabeça que você vai montar chamado inquérito. Certo. Então eu tinha uma pecinha para colocar. Uma primeira peça para colocar. Reconheceu o irmão no IML de Cotia, que seu irmão era tal. Aí eu comecei a perguntar, teu irmão era casado? Era casado. Tem filho? Tem 2. Um com cada mulher. Falei, opa, já me acendeu um start, porque é um crime de ódio. Eu falei, a primeira mulher tem raiva da segunda? Ele, não. A primeira mulher mora no Rio Grande do Sul, tem uma filha com ele, era funcionária da empresa, a gente sustenta a menina tá lá com ele, não. Eu falei, e a segunda? A segunda ele casou. Aí agora, a recente, falei, como ele conheceu ela ali? Não sei como ele conheceu ela. Tá bom, não tem problema. Tem filho com a segunda? Tem uma menina de 1 ano. Ok, beleza, tudo em ordem, ok. O que a mulher do seu irmão faz? Ele falou, ela é formada em Direito e é enóloga. E ela entende muito de vinho, porque eles comercializam vinho como hobby e tal. Ok. Se eu te perguntar uma coisa, você vai saber responder. Você sabe o que ela fazia antes de casar com seu irmão? Olha, ela, pelo que eu sei, ela era enfermeira. Aí já... Putz, acendeu. Aí me acendeu a lanterna. Aí eu falei, era o quê? Ele é enfermeira. Aí eu olhei pro chefe e o chefe só fez assim. Falei, ela é enfermeira? Ninguém sabia então que era prostituta, né? Não seguinte eu sabia de nada. Aí eu peguei e falei para ele assim, ela é o quê? Enfermeira? Enfermeira? Beleza. Tá bom. Enfermeira em quê? Ele falou, não sei, parece que ela era instrumentadora cirúrgica. Falei, como? Centro cirúrgico ainda? Beleza. Falei, tudo lindo. Então eu tinha essa oitiva. E perguntei para ele assim, quem mais sabe da vida do seu irmão e dela? Os vizinhos, parente, a sobrinha? Ele me deu a madrinha da menina, né? Que não lembro o nome da prima deles. E me deu o nome de um reverendo Renê.
uma pessoa muito culta, extremamente culta, e eu tinha esse telefone. Isso foi numa sexta-feira à noite. Aí eu falei, você chegou a fazer alguma coisa? Aí ele falou, sim, eu fui lá com meus amigos, fui lá no prédio, vi as imagens e tal, vi tudo normal lá. Tem circuito fechado no prédio? Tem. Então você vai partir de um local da onde? Da casa dela, enfermeira. Demais, então o que eu fiz? Chamei meu investigador também, muito bom. Eu não faço nada sozinho. Eu tinha uma equipe maravilhosa. Entende? Eu tinha uma equipe que me ajudou muito e eu sou muito grato a eles, porque a gente trabalha em equipe e eu trabalho em equipe e rende, você sabe. Claro. Tem 2 aqui, né? Na verdade. Então, tem 1,5, né? Tá bom, pequenininho ali, mas tá bom. Mas então, a gente trabalha em equipe. Então eu peguei para esse investigador porque ele tinha todos os programas de conversão de vídeo. Então eu falei, vai lá no prédio, conversa lá, eu quero o vídeo de... Ele desapareceu, acho que foi dia 19. Dia 19. Eu quero o vídeo do dia 9, ou seja, 10 dias antes, até hoje. Nossa. Porque o caso chegou para mim, já tinha passado... Ver todo o movimento nesses que dias. Todas as investigações começaram por Cotia. O inquérito veio depois que o Lucas Martins, da Band, ele descobriu e começou a dar esquartejado em Cotia, não identificado, com roupas boas, roupa de grife e tal. Aí aquilo começou a dar repercussão. Diesel. É mesmo? Aí começou... Cueca Calvin Klein. Aí começou a vir a coisa DHPP, vem pro DH. Tá. Aí chegou. Nesse ponto aí, o Lucas aí ficou tocando, o inquérito veio para mim. Aí eu peguei e falei assim, bom, vamos ter que começar da onde? De lá. Da casa, tem que ser da casa. Você teve lá, conversei, viu as imagens, chamei meu investigador, muito bom por sinal, o Fábio. Vai lá no prédio agora. Vai lá, toca a campainha, fala que você precisa. Do dia 9 até hoje. Quero todas as imagens de todas as câmeras. Doutor, vai dar grande. Falei, dá um jeito. Se vira. Para isso que você é investigador, né? Se vira. HD, leva lá e... Se vira. Não, ele chegou lá, graças a Deus. Ele falou, e se não me der, né? Eu falei, você pega o equipamento, arrasta e traz na mão. Eu tenho poder para isso, porque, na verdade, eu falei, ele não vai criar problema, senão eu vou ter que ir lá. Porque é uma prova, e essa prova tem que ser aprendida. Faz parte do... O mais rápido possível, né? Porque tem uns lugares... A lei me autoriza a aprender. Tem uns lugares que vão gravando em cima de alguns dias, né? Isso. Mas ele achou de ser um mandado judicial, tu precisa? Não preciso. O Código Penal me autoriza a todas as provas, todos os vestígios de provas que eu posso utilizar, eu posso aprender. No caso, em tese, essa prova de CFTV, ou seja, as filmagens, ela não está relacionada no código como prova ainda, mas é uma prova inominada. Sim. Ou seja, é uma prova aceita hoje pela nossa jurisprudência. Entendeu? Então é uma prova que todo mundo vê. Você não vê as imagens na televisão, claro, preso pela imagem. Hoje nós temos um negócio chamado reconhecimento facial. Sim. A CFTV logo vai ter uma emenda na lei aí, colocando as imagens como prova e tal. Entendi. Bom, eu fui lá, você pega. Graças a Deus, o síndico é advogado, ele falou, eu já esperava. Tá aqui um HD externo, que dia que ele gravou? 9 dias antes, 10 dias antes, e até a data que a família, a gente havia reconhecido esse corpo. Ou seja, uns 10 dias, 15 dias depois da morte. Depois, porque ela matou ele no dia que ele chegou. Aí o Mauro me falou, olha, eu vi ele chegando, eu vi ele saindo, mas não vi nada de diferente. Tá bom, então, beleza. O Fábio voltou com o HD externo, eu falei, agora você vai para sua casa, era uma sexta-noite. Olha o trabalho aí. Falei para ele, pega uma cerveja, 1 litro de uísque, que você for, depois eu te dou, vira a noite inteira e me liga a hora que for. O que você achar de diferente, você me liga. Deu outra, né? Deu umas 7 da manhã, ele falou, bingo. O que foi? Ele falou, doutor, eu peguei ele saindo, aí eu peguei ele voltando. É imagem do elevador? As imagens que vocês viram na televisão. Aquelas que a gente... Tá. Todo mundo viu na televisão, viu na mídia. Viu até na série, passou também, sim, né? Passou. Ele bate no elevador. Isso. Aí, o que vocês viram? Nós vimos ele saindo, nós vimos ele voltando, nós vimos ele descendo. Na verdade, vê primeiro ele chegando da viagem. Isso, ele, a Elisa a babá e a criança. Nós vimos, eu tenho essas imagens. Segunda imagem, eu tenho ele descendo, de mão vazia. Tenho ele subindo com a pizza, já socando o elevador. Ótimo. E que mais você tem aí? A gente tem a babá saindo e tem ela saindo no dia seguinte com 3 malas. Eu falei, tudo que eu quero. Mano, as peças vão se juntando, né? É um quebra-cabeça, acabei de falar. Então eu já tinha uma segunda pecinha. Exato. Entendeu? Eu tinha uma segunda pecinha. E eu te falei no começo que ele tinha me dado o telefone do reverendo do casal. Eu ligo sexta-noite e ninguém me atende. Eu me ligo sábado, o dia inteiro ninguém me atende. Como o Fábio me ligou
dizendo que já tinha essas imagens, eu pego o telefone e liguei no celular do Mauro. Falei, Mauro, tá tudo em ordem aí, tá resolvendo? Eu preciso de vocês na delegacia. Agora, sábado saio da minha casa. Já tinha trabalhado a noite inteira de sexta. Saí cedo sábado da minha casa, cheguei, o Mauro chegou até o contador da empresa, também o Lózio, virou meu amigo também. E a gente, ouvindo os dois, eu fiz um negócio chamado que é auto de reconhecimento fotográfico. Porque eu tinha as imagens dela, passei no computador, imprimi a foto, falei, quem que é essa? É, minha cunhada. Ah, é? Tua cunhada? Certeza absoluta. Então eu tinha a Elise saindo com 3 malas. Mais nada, ok? Ok, beleza. Consegui falar com o reverendo no domingo. Oh, bom dia, reverendo. Bom dia, tudo bem com o senhor? Tudo bem, quem fala? Falei, meu nome é Mauro, me identifiquei. Sou delegado da Divisão de Homicídios e eu estou apurando o caso do Marcos Matsunaga. Compete a mim. E eu gostaria muito de falar com o senhor, porque eu sei que o senhor é o mentor espiritual do casal. Ele me responde assim, eu falei pro Marcos que ela ia matar ele. De cara? Já na lata. É um quebra-cabeça. Eu falei, reverendo... Por essa vocês não esperavam, hein? Na verdade, abri um parênteses aí. Esse reverendo, ele é super importante nessa investigação. Ele era mentor espiritual do casal e a Elise fazia uma espécie de... Ele era também meio psicólogo. Não, então, e a Elise ele é pós-doutorado em psicologia. Ele é um homem muito culto. Entendi. Falei, reverendo, eu preciso ouvir o senhor agora. Ele ouvia... A Elise se confessava com ele. Sim. Todos os dilemas... de traição, das brigas, do casal. Ele era o mentor espiritual do casal. Ele que casou acompanhou, eles. Inclusive, ela evoluindo nos transtornos. A Elise começou a enlouquecer quando ela viu que ela ia perder aquela vida que ela tinha de princesa, e o reverendo pegava conselhos com o reverendo. Então, o que aconteceu? Aí ele fala, eu falei para ele que ela ia matar ele. O que mais o senhor falou para ele? Mandei ele trancar todas as armas no cofre. Eu falei, que armas? Ah, o senhor não sabe? Eu falei, não. Putz. Aí ele pega e fala, eles têm dezenas ou centenas de armas dentro daquele apartamento, são atiradores profissionais e caçadores profissionais. Falei, verdade? Falei, qual que é o estado de saúde mental dela? Ele falou, o termo que ele me usou até hoje, eu não sei, é técnico. Ele falou, ela está descompensada, ela não está em si. Falei, ela não está em si? Não. Aí, opa, peraí. Eu falei, eu preciso ouvir o senhor agora. Ele falou, eu não posso ir hoje. Eu falei, amanhã de manhã. Ele, beleza. E eu conversei com ele vários detalhes, da briga de casal anterior, vários detalhes que ele foi me contando, inclusive isso daí. Peguei, eu tinha tudo na minha cabeça, vou para a delegacia, faço uma minuta do que ele me falou, para não esquecer. Marquei com ele na segunda cedo. E fiz uma minuta de quê? Como eu tenho meu tempo era exíguo, eu fiz uma minuta de quê? Fiz uma minuta de mandado de busca e apreensão na casa dela, com base que ela era enfermeira, isso, que eu já tinha o depoimento do Mauro e do Lózio, e com base no depoimento do reverendo. Pedi um mandado de busca na casa dela. Concomitantemente, com essas mesmas provas, eu fiz um mandado de prisão temporária. Aí eu vou te explicar a lógica do negócio, por isso que você tem que ter um raciocínio rápido e lógico. Eu não poderia cometer uma injustiça, botar lá na cadeia, depois não prova que era ela, minha carreira vai para todo mundo, a Polícia Civil vai todo mundo. Simplesmente eu ia... Acabar a carreira. Acabava a minha carreira. Acabava a minha carreira, a moral da polícia, tudo. É uma decisão que você tem que tomar. É uma decisão muito... Isso que eu estou falando, a decisão é minha, eu tenho que tomar. Então, o que eu fiz? Eu mandei 2 investigadores para Cotia. Depois eu ouvi o reverendo na minha área. Eu fiquei conversando com o reverendo. Uma pessoa inteligentíssima, muito culto, pós-doutorado em psicologia. O maior prazer que eu tive foi conversar com esse senhor. Uma pessoa muito humana. Aí conversei com ele. Interesseiro pra caramba. Muito interesseiro. Então eu não conversei com esse detalhe. Os dois lá. Esse vai no outro parênteses. Esse reverendo, ele realmente... inteligente. Não, ele é isso tudo. Ele é inteligente, um bom pós-doutorado. Ele é quem benze, porque o casal tinha... Eles compraram 2 coberturas ali na Vila Leopoldina, uniram as 2 coberturas e fizeram uma mega mansão lá. Aí, como eles eram muito religiosos, eles descobriram esse reverendo, acho que é Parelheiros, né? Bem longe onde ficava lá. E ele convida o reverendo para ir lá benzer. Ele levou o livro, até uma parte até engraçada, que ele leva lá 1 litro de água benta. Que é grande demais o apartamento. Chega lá dá, e abre uma porta. Não, ainda era um duplex ainda. Era 2 duplex que juntavam. Triplex. Que ainda tinha, como era a cobertura, tinha...
Nossa, imagina. É uns 600 metros. Aí Passava a linha do metrô lá dentro. Quando o reverendo, o livro ele explora... Se não fosse caminho de rato lá, porque Sim. foi emendado, dava para jogar bola. Como o reverendo não sabia, porque ele ficava numa igreja que era num lugar bem afastado, em um lugar humilde, exatamente. E era estranho esse casal milionário se deslocar daqui até lá. Então ele achava que era... e eles eram humildes, né? Então eu achava que eles eram ali lá da Quando ele viu o apartamento, o mega apartamento, aí ele começou a investigar quem era aquele cara, descobriu que o Marcos era mega empresário da IOC, da Quitano. Aí ele começa a meio que explorar ali um pouco, sabe? Aí eu não falo nada. A minha conversa comigo, eu e ele foi técnica. Aí ele me falou tudo, eu falei, reverendo, tudo que o senhor me falou, eu tomei uma iniciativa de fazer um esboço aqui. Me acrescenta isso, me acrescenta aquilo. Eu tomei o depoimento dele na segunda cedo, eu já tinha preparado um pedido de mandado de busca, fiquei trabalhando domingo o dia inteiro. Ninguém vê isso. Os caras só vê o resultado, né? Aí ninguém vê isso. Aí o que eu fiz? Eu peguei, fiz mandado de busca, mandei o investigador, falei, vai no fórum mandado agora. De busca E a apreensão, ou seja, eu preciso de uma autorização judicial para poder ingressar dentro do imóvel, no caso a residência dela, né? E procurar por provas. Procurar por provas. Caso ela não facultasse, eu meto o pé na porta e entro. Sem mandado... Sem mandado, eu estou cometendo um abuso de autoridade. Só se ela deixasse. Antigamente, o delegado de polícia tinha esse poder. Nós expedíamos esse mandado de busca e apreensão, íamos cumprir e dávamos relatórios e juntávamos nos autos. Não sei porque cargas d'água, o Brasil sabe cadê? Cada vez mais dificulta. Graças a Deus, eu tive o apoio tanto do Ministério Público quanto do Judiciário, ninguém complicou minha vida. Eu vou falar até coisas que não me complicaram, porque em outros casos complicam. É mesmo? Demora, né? Vou analisar. E aí dá tempo da pessoa subir. Por isso que eu tô falando, que eu botei um investigador, falei, você vai de manhã lá agora, no fórum, e vai ficar lá e me volta, não sai de lá sem esse mandado de busca. Se for o caso, me liga de lá, porque eu estava fazendo as outras coisas dentro dos inquéritos. Me liga de lá que eu falo com o juiz, com o promotor, com o escrevente, falo com o Papa. Eu não tenho que me deslocar até lá, pelo amor de Deus. Ele veio com mandado de busca. Doutor, tá na mão o mandado de busca. Eu falei, agora. Eu falei pro pessoal, comem alguma coisa aí que nós estamos indo pro local. Beleza? E o da temporária, eu falei, você fica aí no fórum. Na época era Nextel, lembram disso daí? Lembro. Eu peguei o Nextel e falei, você fica aí. Eu vou te chamar no Nextel. Se eu falar para você, me venha com o pedido de prisão temporária na mão, você me vem com essa prisão. Senão eu falo com o juiz, com o promotor, com o Papa, com todo mundo que eu preciso. Quem faz isso aí? O promotor se manifesta, concordando ou não, e o juiz defere. E ele vai dar 5, 10. Ele me deu 5 dias, e ainda ia cair no meio de um feriado. Eu chego lá. Bom, resumindo, eu falei, você espera, você não faz nada, irmão. Tá bom? Beleza. E eu, com mandado de busca na mão, pego minha equipe, falei, vamos lá. Só que eu tô sabendo que ela tá descompensada. Eu sei que ela é atiradora. E sei que tem um monte... cheio de arma. Meu Deus! É uma bomba... É uma bomba relógio que eu tinha na minha mão. Tinha até fuzil. Vários fuzis. E aí? Metralhador igual do Al Capone, Thompson. Qual que é o pensamento para... Pois que eu falei, aí eu tenho que pensar rápido. Chamei minha equipe e peguei uma menina comigo, óbvio. Eu não vou lá, a Elisa, eu não vou registrar lá, eu sou homem. Eu já levei minha escrivã, uma excelente escrivã. Para ela não poder falar aqui. Para não poder falar nada. Aí eu peguei e já fui pensando no caminho. Eu não posso entrar nesse apartamento. Se eu bater naquela porta, ela vê que é a polícia, eu não sei a reação dela. Ela tira na gente, ela mata o nosso, nós vamos matar ela, vira aquela coisa. Aí que vai dar a imprensa mesmo. Exato. Aí eu peguei e falei, fui pensando, cheguei para a menina e falei o seguinte, você é assistente social da prefeitura, eu vou chamar o síndico, vou agradecer o fato dele ter me liberado todas essas imagens, e eu tinha gravado essas imagens num CD, estava comigo. Quando eu fui comprar meu mandado de busca, eu já fui com as imagens. Cheguei lá na casa dela, estou falando item por item do que aconteceu nessa investigação todinha. Quando eu cheguei na casa dela, chamei o síndico, agradeci, ele estava, eu vou precisar disso daqui, estou com mandado de busca. Eu falei, não, sem imprensa, sem nada, ninguém sabe que eu estou aqui, fica tranquilo. Não, tá bom. Eu vou precisar usar seu interfone. Por quê? Porque eu tinha conversado com a minha escrivã, falei, você telefona para ela, fala que você é assistente social da prefeitura, que você está sabendo do desaparecimento do marido dela. A imprensa já estava começando a noticiar que tinha sido identificado, que estava morto e tal. E que você dá apoio para famílias disso daí. Ela vai te mandar subir, você fala que não pode, faz ela descer. A menina muito articulada. Aí ela não eu falo para todo mundo. Garante que ela não vai estar... Isso, ela vai descer, pelo menos ela vai tomar o susto. Podia descer com a arma na cintura, mas ia tomar o susto.
Eu falei assim, por quê? Porque eu não posso encurralar o gato. Se eu for encurralar, eu não sei a reação. Entendeu? Eu falei, eu não sei quem tá lá dentro, não sei se tem mais alguém lá. Bom... Você tava com medo, né? De entrar lá. Não, eu tava com medo, pra ser sincero, de a gente matar ela. De ela tentar alguma coisa? Porque a gente já tava indo na defensiva. Sim, de ter ela não que tá, reagir, ela não tá. Eu mesmo tava indo na defensiva. Eu sei que ela não tá normal, eu sei que ela atira pra caramba. Eu já tinha visto as fotos e já tinha praticamente 99,9% de certeza do que ela fez. E eu vi o que ela fez. Falei, ela não vai fazer isso comigo, que eu tenho filho pra criar. Entendeu? Falei, entre a família dela chorar e a minha, chora dela. Aí eu falei, não, isso não vai acontecer. Então eu tenho que tirar o gato da toca. Aí nós usamos essa artimanha. Ela falou, senhora, sobe aqui. Ela falou, eu não posso subir, eu não tenho autorização de subir. A senhora poderia descer? Tô descendo. Ela falou, tá descendo. Eu falei, agora. Putz, achei que ela não ia descer, então ela tocou. Não, ela desceu. Ela desceu. Como ela desceu, adivinha, né? Bonitão aqui, de paletó e gravata, distintivão no peito. Ela abriu a porta, ela tomou um susto. Prazer, Elise. Meu nome é Mauro, tô investigando a morte do seu marido. E a cara dela? Ficou me olhando assim. Ah, tá bom, eu esperava vocês. Ela é formada em Direito. Tanto é que o próprio... Eu vi uma entrevista do Dr. Luciano Santoro, depois eu vou falar dele, excelente advogado. O Dr. Luciano Santoro já tinha falado para ela. Aonde ele desapareceu? Na minha casa. O Luciano já tinha falado para ela. Eles vão vir na sua casa. Hã? Todos os passos que iam acontecer. Que ia acontecer. E ela sabia. Ela é formada. Ele alertou. Ele alertou ela. Eles vão vir para sua casa. Tá bom, tranquilo. Chego lá, ela desceu. Eu falei, tudo bem, Elise? Tudo bem, sou eu quem vou investigar a morte do seu marido. Eu gostaria de bater um papo com você. Eu falei, não, vamos subir, não. Primeiro vamos conversar aqui embaixo. O síndico arrumou uma sala de reuniãozinha, sentei. E por que lá e não lá em cima essa conversa? Não, isso foi no térreo do apartamento. Ela mora, acho que no 17º. Mas é alguma coisa estratégica de conversar fora do apartamento? Eu não ponho ela dentro do porto seguro dela. Tá. Se eu vou conversar com o Rogério, eu vou tirar ele daqui. Ela morava estúdio. num paiol, ela tinha um paiol dentro de casa. Entendeu? Eu não vou... Deve ter arma escondida pra tudo quanto é lado, né? Eu vou te contar isso depois, que eu tive que aprender todas, né? Porque a imprensa noticiou que tinha um monte de arma lá, eu tive que aprender tudo. Porque eu não podia deixar todo mundo sabendo que lá tem um arsenal. O Marginal também vê televisão. Claro. Ele poderia invadir lá para recolher só as armas. Entendeu? E é arma de grosso calibre, fuzis, metralhadoras, todo tipo de arma. Granada. Facas também, facões. Facas tinham poucas, mas arma... Tinha granada? Tinha. Eu não lembro da apreensão da granada, porque eu fiquei babando numa metralhadora que é igual aquela do Al Capone, sabe? Sei. Nossa. Aquela lata de goiaba, sabe qual que é? Uma Thompson. Isso, uma Thompson 45. Eu fiquei louco. Eles são colecionadores. Tinha N tipo de armas. E eu saí fora disso. Eu chamei uma equipe e falei, ó... Vou conversar com ela aqui. Eu vou conversar. Não, antes de subir. Aí eu falei pra ela, vamos conversar. Vou filar na salinha. E eu falei, antes pra menina, falei, se ela for no banheiro, você vai atrás. Se ela entrar no quarto, você entra atrás. Porque ela pode se matar também, né? Ou matar nós primeiro, né? Perfil suicida ela não tinha, mas realmente aí eu peguei e falei, você vai atrás dela, porque ela está nesse termo, descompensada. Você tá com uma louca na tua frente, você tá com uma mulher desesperada, você não sabe qual é a reação dela. Diferentemente de um criminoso contumaz, que você vai, vem aqui, a casa caiu, chefia, já era. Não. É diferente ali. Eu falei, aqui você tá com um problema na mão. Vocês não viram o que ela fez? Então, vamos lá. Sei lá pra cá, sentamos na sala. Olha, Elise, é isso, tudo bem com você? Nós estamos com mandado de busca. Nós vamos subir no seu apartamento. Vamos lá, eu franquei. Não, franqueando não, você formada, tá aqui. Quero sua colaboração. Se você quiser ligar para alguém acompanhar, eu vou ligar. Depois foi ligar pro Luciano. Para acompanhar, será até bom para mim, bustesse minhas provas, tal, tudo bem. Mas eu queria te fazer umas perguntas antes. Tá bom. Como você conheceu o Marcos? Ela ficou me olhando, falei... Pode falar. Eu falei que eu sabia, mentira. Aí... Jogou verde, né? Todo mundo joga verde. Só que eu não podia perguntar para ela a rotina dela. Se eu perguntar agora para você assim, o que você fez hoje de manhã? Hoje eu fui em outro podcast. Você entendeu? Você sabe. Você fez... Porque ela estava tudo pensando. Ele vai chegar aqui para mim e vai perguntar a última vez que você viu seu marido, vocês brigaram, não brigaram. Ela fez um questionário durante esses 15 dias que ela teve para pensar do que ela ia responder. Fez toda a história na cabeça. Tanto é que ela tinha a senha do computador dele, ela chegou a mandar e-mail para a família dizendo que estava tudo bem com ele, que depois ele dava notícia. Como se fosse ele se passando pelo morto. Passando por ele. Entendeu? Então ela
Tinha isso daí. Então eu falei, ela foi muito cínica. Ela foi muito ela acabou de respondeu, matar, esquartejar o cara, ainda entrar lá no computador, diz que tá tudo bem. Que ela vendia a tese de que ele tinha um amante e ele teria fugido com essa amante. Isso. Até então, tô nessa daqui. Tá. Não sei de nada. Cheguei lá, tô vendo ela, não sei que tinha amante, não sei nada. Só que eu sabia que 99,9 era ela. Eu tinha a oitiva todinha do reverendo. O reverendo era a pessoa mais próxima dela aqui. E, além do que, o que? Era enfermeira, centro cirúrgico. Então eu falei, opa, peraí. Eu estava com mandado de busca e tinha um investigador lá em Cotia, que era o Lívio Rocha, excelente investigador, meu amigo, muito culto também. E eu falei, você fica lá. Porque ele pus ele estrategicamente, que ele sabe conversar com o promotor, com o juiz, com todo mundo, e ia voltar com o mandado. Não tinha como. Falei, só espera eu... Cheguei para ela, primeira pergunta. Se eu for perguntar para ela, Elise, qual a última vez que você viu o Marcos? Você brigou com o Marcos? Ela vai falar com aquela história montadinha. Olha, ele saiu, ele tinha uma amante, que depois eu descobri que ela comentou com a sogra isso até. Olha, eu pus um detetive atrás, peguei o amante. Eu fui saber isso depois, não na hora. Ela se valia também, que paralelamente a isso, tinha uma tese, era uma linha... Não sei se era uma linha investigatória, mas tinha ali uma possibilidade até então do Marcos ter sido sequestrado, porque a IOC estava no processo de venda. Então, né? Muito era uma coisa muito sigilosa, e foi 1,45 bilhão. 1,7. 1,7, né? Acabou. Então, o time ainda tinha essa... Eu passaria o fim de semana tranquilo. A gente dava para passar o fim de semana. Tranquilo. Sossegado. 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 Olha, e os vinhos também eram caros. Isso daí é outra coisa, porque eu tinha duas linhas de investigação para seguir. Uma é a coisa da venda da empresa, porque picar japonês pode ser uma venda para outro japonês, a gente sabe, né? Ou então a passional, que foi o que eu segui. A linha de algum crime de ódio. Chego lá para ela, ela sentou. E eu sabia, eu vim falando, ela sabe que eu perguntar, tá na boca dela. Aí eu fiz um teste, tudo bem com você? Tudo bem. Qual a última vez que você ouviu o marido isso? Aí, não, isso. Eu falei, tá decorado. Você percebe quando a fala é... Não tem nenhum tempo de pensar. Isso. Aí eu peguei... Existem também dentro da minha profissão técnicas de interrogatório, técnicas de pergunta. Se eu perguntar assim, ô Elise, o que aconteceu lá em cima? Eu ia ouvir uma história de meia hora, de 40 minutos, e eu ia ficar até com dó dela. Entende o que eu quero dizer? Eu não conhecia ela, não sabia que ela estava assim. Primeira pergunta que eu fiz para ela, eu só olhei pro Fábio, né, que estava comigo, eu falei, Fábio, eu fiz assim nele, né? Elise, eu vou te fazer uma pergunta e a gente vai conversar agora. Pois não. Pode falar, doutor. Pois não, vou te falar. Por que você matou seu marido? Ela nunca ia esperar na vida dela que ia ter uma pergunta dessa de cara. Ela ficou olhando assim para mim, estática, aí baixou a cabeça e ficou uns 10, 15 segundos parado. Eu olhei para ele, ele falou, não tem como. Já se entregou na linguagem de sinais. Que você também percebe pelo sinal, se a pessoa está nervosa, está suando, mulher passando a mão no cabelo, a gente percebe ela. Eu falei, caiu, já era. Eu olhei para ele e falei, já era. É ela. Eu falei, por que você matou seu marido? Aí ela levantou e falou, não, eu não matei meu marido. Ah, tá bom então. Então eu falei, Elise, acabou toda a amizade. Eu estou subindo no seu apartamento, vamos lá. Pois não, aí o corpo já tinha sido encontrado todo. Tinha encontrado o corpo inteiro, o Marcos já tinha reconhecido, o Mauro já tinha reconhecido ele, e já a imprensa já estava noticiando a morte. Sim, aí reconheceu o corpo na sexta. Eu estive na casa dela na segunda. Olha só também como tem uma coisa curiosa aí. Exatamente nessa cena que ele está relatando. Ele está confrontando a esposa, a viúva, que ela já é viúva. E tipo, cara, se a tua esposa, se o teu marido morreu esquartejado e tu não é assassino, no mínimo tu estaria te descabelando. Mas eu sabia que ela estava descompensada. Não era a Elise Matsunaga que estava ali. Não era a Elise de Araújo que estava ali. Era uma outra pessoa, segundo o próprio reverendo. E era meu medo. Agora eu falei, Elise, nós vamos subir. Falei para Helena, fica do lado dela. Se ela entrar no banheiro, você vai entrar junto. Porque eu não sei se tem arma no banheiro. Entendeu? Aí eu entrei. Quando eu vi aquele apartamento, falei, nossa, tô ferrado. Porque é muito grande. Mas eu tinha essas imagens. Ela saindo com as malas, eu falei, Elise, faz favor para mim, antes de qualquer coisa aqui, me arruma um computador. Arrumou um computador, abriu, ligou, pôs senha, eu abri o disquete, coloquei o CD, eu botei as imagens para ela ver. As imagens que vocês viram na televisão, eu botei para ela ver. Elise, quem que é? Sou eu, meu marido, a babá e a minha filha.
Chegando da onde? Ah, eu vim de viagem, eu tava no aeroporto, ele foi me buscar. Ok. Quem que é essa daqui? A babá indo embora? Quem que é babá indo embora? Quem que é isso daqui? Esse daqui é meu marido. O que ele tá descendo? Ah, eu pedi pizza. Ok. Quando ele sobe com a pizza, ele dá um murro. Vocês lembram dessa cena? Chuta o elevador. Falei, por que ele tá nervoso? Aí ela fica me olhando assim. É porque eu descobri uma traição dele. Falei, ah, é? É, mas até então o Mauro já tinha me falado. O Mauro falou, ela foi falar para meus pais, mostrou a imagem e tal. O Mauro, o irmão dele, tinha me contado. Então eu já sabia dessa traição também. Mais um item, mais uma ela fez uma artimanha. Ela tem um lance que ela mandou a empregada depositar uma grana. Ela forjou. Sim. Ela fez o seguinte: ela pegou uma sacola, não lembro a quantia que tinha, se não me engano, era 14 mil reais, e pediu para a empregada ir depositar na conta dele. Ou seja, ela queria provar a tese de que ele tinha fugido com o amante e estava movimentando a conta bancária. Foi na dele para bancar. Aí quando ela foi. Amante. Quando ela foi. Isso para mim é ser o cúmulo do cinismo. Quando ela foi na casa dos pais dele. Ela foi lá choramingando, dizendo que tinha contratado lá o tal do detetive, que ele tinha uma amante e mostrou a conta bancária. Olha aqui, ele até tá movimentando, tipo, tá gastando. Não, foi iludir. Tipo assim, os pais ali preocupados. Aí, eu não sabia até então que ela sabia que a gente ia lá, eu não sabia nada disso. Falei, Elise, quem que é isso? Quem que é essa mulher aqui? Sou eu. As malas. Lógico. Você tá carregando 3 malas. Não tá? Tô. O que tem na mala? A resposta na lata. Vinho. Por quê? Porque ela sabia que a gente ia ver as imagens e ia ver ela saindo com as malas. Ela pensou na resposta. Falei, vinho? Ela falou, eu comercializo vinho. Falei, ok, eu já sabia. Mas eu falei, você comercializa vinho? Que legal. Muito bom. Tinha adegas lá com vinhos... caríssimos. Romanée Conti, Petrus, tinha vários. Bom, resumindo. Cheguei para ela e falei assim, eram vinhos que tinham nessa mala. O que você foi fazer? Eu fui entregar para os meus clientes. Que beleza, ok. Eu falei, você só vai me dar trabalho, Elise. Porque você vai me dar o nome desses clientes, eu vou chamar eles. Você está me dando trabalho. Eu falei, mas eu vou antecipar teu trabalho. Tá vendo essa roupa que você está usando? Tô, me dá ela. Aí ela pegou e falou, tá lá no meu closet. Entrei no closet, um belo de um closet de apartamento e tal. Cheguei lá no closet e falei, aonde está essa roupa específica? O tamanho desse estúdio aqui, assim, dessa parte? Mais ou menos isso aqui, grande. Cheguei e falei para ela, aonde está especificamente essa jaqueta, essa calça? Ela chegou para mim e falou, ali. Eu entrei. Na hora que eu cheguei na jaqueta e na calça, as duas de lavanderia. Lavanderia. Tava até com o plástico em cima ainda. Falei, Elise, você mandou lavar só essa, não mandou lavar o resto? Já começo, né, a jogar com ela. Essas estavam sujas. Eu, suja de quê, Elise? Não, estavam sujas. Ok. Ela tinha pensado. Peguei a roupa, falei, eu vou aprender, tá? Como eu trabalho com busca e apreensão, eu fiz a busca, eu ia aprender. Falei, tô aprendendo essas roupas. Por quê? Obviamente que eu ia mandar para um confronto, ver se tinha substância hematóide no IC, fazer as requisições necessárias com essa roupa. Eu falei, você é esperta, né, Elise? Você fez direito, né? Falei, só que eu sou mais que você. Dá a bota. Ela aqui? Falei, eu quero as botas. Tá vendo que você tá de botinha? Me dá as botas. Onde estão as botas? Ela ali. Eu olhei, eu vi a bota na imagem, vi a bota ali, falei, é essa, não é? Ela falou, é essa. Eu peguei a bota, virei pro meu investigador, falei, Ele olhou, deu risada, falou, já era. Por quê? Tinha barro. Tava barreado. E ela tinha levado. Tô assistindo um filme policial na minha frente aqui, cara, então, não é? Tinha barro. Que louco, velho, olha. Não, você tem que raciocínio rápido. Você tem 15 segundos, você tem que pra raciocinar. Tinha barro. O que eu ia fazer? Falei, você vai me dar trabalho. O que eu fiz? Eu falei, eu vou pegar o barro do local onde ela jogou o corpo, que é lá na Estrada dos Pires, em Cotia. Pego o barro daqui, mando pro Instituto de Criminalista, mando fazer o confronto, ver se é o mesmo barro. Ia demorar um pouquinho, mas ia me dizer o barro é do mesmo local. Para mim não precisava mais nada, já era indício para mim poder indiciar ela responder pelo crime de homicídio que ela praticou contra o marido. Falei, você tá me dando trabalho. E ela? Ela não. Nisso daí, nesse inteirinho, a menina chorou. A Helena, uma menininha novinha, tinha 1 ano, saiu chorando. Aí ela pegou e correu. Eu olhei e falei, peguei. Ponto fraco. A menina. Falei, agora. Chamei a empregada, eu com a roupa aqui, num braço. A bota na minha mão. Falei, minha senhora, faz favor pra mim. Me pega um saco de lixo pra eu jogar essa roupa dentro. Por quê? Por quê? Porque ela jogou o corpo em sacos de lixo.
E é um saco de lixo diferenciado. É um saco de lixo azul. Aquele azul claro, azul céu. É um de marca. E tem uma fitinha vermelha em cima. Não é o preto. Não é o preto tradicional. Se fosse um preto tradicional, eu ia dar tiro na água. A empregada me vem com que tipo de saco de lixo? O mesmo? Idêntico. Nossa. Peguei a roupa, joguei dentro do saco, peguei meu outro saco, botei a bota dentro, peguei a fitinha, falei, Elise. E amarrei com a fitinha. Isso te lembra alguma coisa? Ela ficou branca olhando pra mim. Não. Peguei um Nextel, chamei o polícia de lá, venha com a prisão. Isso daí já tinha chegado o doutor. Na frente dela, você falou isso? Não, né? Ah, tá. Não vou, eu não posso acuar ela. Entendi. Não se esqueça que eu tô falando desde o começo, que é um gato encurralado. Exato. Aí ela acalmou, ficou lá com a filha, deixei ela bem à vontade. Nisso daí, o doutor Luciano chegou, falei, doutor, tô mandado de busca e apreensão, assim, assado, né? Tal. Eu tô cumprindo mandado de busca porque ela é suspeita da morte do marido. Falei a história do reverendo. Contei tudo pra ele. Falei, eu jogo aberto, não tem porquê, né? O senhor acompanha tudo, que o senhor, inclusive, gostaria até que o senhor assinasse o auto junto comigo. Que dá lisura no meu trabalho. Ninguém vai falar que eu fiz isso, fiz aquilo, fiz o outro. Não, fiz o trabalho correto. Ah, não, vou acompanhar, tal, tá bom, beleza, tal. Peguei, aprendi isso, falei, vou aprender as armas. Aí tive que chamar uma viatura de goi, de garra, porque eram em quantidade enormes de armas, e tivemos que fazer um inventário dessas armas lá, contagem, para poder fazer a apreensão lá no departamento. Aí tive que fazer, eu tive que tirar as armas de lá, pedido até de pessoas do prédio, se eu deixar isso aí agora... Esquece. Toda sabendo. Então, e nós filmamos, nós tiramos as armas, foi falado para todo mundo falar, eu ouvi que as armas não estavam mais lá, em razão de evitar qualquer constrangimento pro prédio, né? Era tanta arma que eu lembro que a polícia levou nesse tamburão. Acharam depois, contrataram uma faxineira. Ainda acharam 3. Mas mais que ou sabe o que menos. eles faziam? Mais ou menos. Ele tinha acharam uma arma num lugar que eu mesmo particularmente tinha olhado. Então, devia estar em algum outro lugar. Não, sabe o que eles faziam? O seguinte, eles tinham muitas armas, tinham as de grosso calibre, eles guardavam nesse paiol, que era um quarto secreto. Onde ficava essas banheiro armas, que virou um bunker. Que as empregadas nem tinham acesso. Só que aí o Marcos, ele vivia na expectativa de ser assaltado a qualquer momento. Então o que ele fez? Ele e a Elise, eles escondiam armas em lugares estratégicos. Por exemplo, a primeira arma que eu encontrei foi uma calibre 12 atrás da roupa que eu aprendi. Eu peguei a roupa e peguei a calibre 12. Eu falei, opa! Tu pegava as coisas, só abrisse uma gaveta. Ainda brinquei, falei, ainda bem que eu não mandei ela pegar. Era capaz de tu abrir a geladeira para pegar um copo d'água e ter. Não, tinha arma esparramada. E o apartamento é grande. Tá? Nisso daí que eu tinha, tinha tudo, cheguei para o advogado e falei, doutor, é isso. Nada. Só que antes de eu sair para cumprir mandado de busca, vou voltar. Eu peguei o telefone, liguei para perícia de crimes contra a vida. Que era uma amiga minha, só que hoje ela é aposentada também, a doutora Rosângela. Falei, doutora, ela era a chefe. Tudo bem, o que aconteceu? Porque eu já tinha feito com ela vários outros casos, inclusive da Pedra da Macumba aí, da mulher sem rosto. Que a gente fez uma coisa, ela fez uma mesma coisa que eu, né? A gente levou um animal lá para soltá-la para ver o que esse animal comia. Não. Aí falei, doutora, eu tô precisando de uma equipe de perícia com luminol. Por quê? Falei, doutora, se eu precisar, eu vou ligar, só ela deixa uma equipe de prontidão, porque eu vou precisar do luminol. O luminol só funciona à noite. Porque você joga no escuro, ele parece aqueles peixinhos neon. Sei. Aí eu peguei e falei, vou precisar de uma equipe para jogar luminol. Deixa pronta? Ela, deixo. Ok. Eu vou telefonar no seu celular, né? E eu aviso se eu vou precisar dessa equipe. E a requisição está pronta na delegacia, eu já mando mandar um fax para a senhora. Porque eles atendem requisição do delegado. O delegado requisita a perícia, eles vêm. Até então, eu já tinha 99,99% que era ela. Saber que é ela é uma coisa. Provar que é ela é outra. É muito mais difícil. Concorda comigo? Eu ia provar. Já pelo menos por um item. Pela bota. Tá ok? Pelo saco também. Que eu ia mandar confrontar o saco apreendido no local com o saco que eu estava pegando lá, ver se é o mesmo. Tanto é que depois eu aprendi. Lógico. Isso é uma prova ou um indício? Hã? É uma prova ou um indício? Isso é um indício, mas vai virar prova a partir do laudo, né? Então eu já tinha indícios suficientes para indiciá-la. E tinha indícios suficientes até para prendê-la. Pedi para o nível, vem com a prisão. O doutor Luciano falou, ela está presa. Antes de saber o resultado lá, eu falei, está. Está com mandado de prisão. Eu falei, o investigador vem vindo de Cotia com pedido com mandado de prisão. Quando chegar aqui, o senhor vai ser o primeiro a saber. Ok. Antes de chegar na minha mão o mandado, vai chegar na sua. Ali, ok, tranquilo. Continuei com as buscas, aprendemos as armas, aprendemos isso, aprendemos aquilo. Eu falei, Elise, última chance. Fala o que aconteceu aqui.
Por quê? A partir do momento que ela fala, que ela colabora com a investigação nesse ponto, eu talvez não conseguisse nem essa prisão temporária. Por quê? Residência fixa, colaborando com a investigação, reconfessa. Então, aí ela pegou e falou, bom, para mim tá bom. Peguei prisão, prendi, saí do apartamento e jogamos luminol até tarde da noite. Não, mas ela confessou ou não? Não, de forma alguma. Negou para o advogado até. Ele chegou para mim, ela tá negando. Falei, bom, tudo bem, doutor, vou continuar com o meu trabalho. Não, tudo bem, só acompanho. Ficamos lá até tarde da noite. Só que o andar do meio, o primeiro andar lá de cima é uma cobertura. Tem uma piscina. Você entra pelo mais baixo ou você entra pelo mais baixo? Entra pelo mais baixo. Entra pela entrada. Tinha 2 entradas. Só pra você ter uma ideia, eu tava em cima do local que ela matou ele e não sabia. Ah, tá. Aí eu fui lá pra cima, subi no último andar, grande e tal, damos uma jogada, porque é área aberta, piscina, ela não ia matar o cara, que a piscina ia estar vermelha de sangue, todas essas coisas lá. Entendi. Tinha um aquário de cobra, essas coisas lá. Jogamos lá, não achamos nada. Vamos pro andar do meio. Por que o andar do meio? Porque o quarto deles, do casal, era uma coisa assim que parece quarto de motel, aquela banheira redonda, cheia de espelho. Dentro do quarto? Dentro do quarto, a suíte. Nossa! Um cama de casal king size, aquelas coisas de filme. De filme mesmo. Aí peguei, falei, na hora eu pensei, ela deu alguma coisa pra esse cara dormir. É coisa de sua imaginação vai a milhão. Né? Dopou ele alguma coisa, ele deitou, ela pau! Sentou o pau, jogou ele na banheira e fatiou. Depois lavou a banheira e já era. Tá bom, jogamos um luminol lá até cansar. Depois descemos pro carro. O luminol pega se fosse na banheira e ela tivesse lavado. Se deixou qualquer vestígio. Eu não sou técnico perito para te formar. Mas eu tenho quase certeza que pega. Porque na banheira também tem aquele ralinho, tem aquele negócio em volta. Junta ali, né? Como se fosse um rejunte. Então iria pegar. Aí jogamos lá, tudo não deu nada. Isso daí já era alta avançada das horas. Aí levantamos o colchão para jogar no colchão. Ela matou ele na cama, dormindo. Não, o colchão é novo. Como? O colchão eu comprei depois que o Marcos desapareceu. E o outro? Eita. E o anterior? O anterior eu dei para empregada. Como? Onde mora a empregada? Lá vamos nós na casa da empregada. Gente. Coitada. Sempre tem uma empregada. A Suzane também tentou botar a culpa na empregada. Entendeu? Aí nós fomos lá na empregada, ela colaborou, tal, franqueou, nós jogamos, não deu nada. Ia clarear o dia. Cheguei para a equipe de perícia, Salada e os demais membros. Falei, Salada, não dá mais, vai clarear o dia ali. Não, ok. Vamos fazer o seguinte, amanhã é terça, ok? Terça-feira, nós estamos cansados, nós estamos saindo terça de manhã aqui. Se eu continuar só terça à noite, virou. Porque eu tinha que ir para a delegacia fazer o resto das coisas. Até então eu já sabia o número do telefone dela, o número do telefone do Marcos. Eu já tinha pegado tudo com ela. Entendeu? Voltei, saí de manhã, cheguei em casa umas 5, 6 horas da manhã, tomei um banho e falei pra minha mulher, vou dormir até umas 10 horas, me acorda que eu tô indo pra delegacia. Ela, o quê? Falei, tenho que ir. Cheguei, acordei com sono mesmo, fui lá na delegacia e, como eu te falei, eu fiz uma representação ao Poder Judiciário para quebra da régua do celular dela. Ou seja, para quem que ela ligou? Tanto do telefone fixo da residência, por isso que eu já vou começar a falar para você que não tem uma segunda pessoa. Ah, tá. Entendeu? Eu quebrei o telefone da residência, para quem que ela ligou nesse dia, assim, assado, né? E um período um pouco antes, um pouco depois, e da mesma forma o celular dela, e da mesma forma o celular do Marcos. Quebrei tudo. Cheguei pro investigador, e falei, vai lá na operadora, na Claro. E eu não falava na imprensa, que aí começou, aí tumultuou. Eu não conseguia nem... Os repórteres me conhecem de outros casos, mas não sabia o que estava comigo esse daí. Então eu entrava no prédio, e aí, beleza? Ô doutor, com quem que tá esse caso? Eu não sei. Senão eu não consigo passar, eu não consigo trabalhar. Entendeu? Eu não conseguiria trabalhar. Porque você sabe como é que é a imprensa. Você é jornalista, você sabe bem. E eu tinha que ter o tempo, correr, porque o tempo é o maior inimigo da colheita de provas. Claro. Quanto mais passa o tempo, você menos provas você vai conseguir coletar. E já havia um período entre um lapso temporal de quando o caso chegou no DHPP ao caso de quando o DHPP assumiu. Já tinha uns 15 dias. Eu falei, vai sumir tudo isso daí, eu tô ferrado. Né? Porque ela teve tempo de lavar roupa, teve tempo de bolar a história. A casa não tinha uma... Se olhava visualmente, era impecável. Limpinho. Mas, delegado, de onde que veio de onde é a origem, onde originou a tese dessa... que ela teria tido ajuda de alguém? Pelo laudo. Porque então, o médico, pela perícia. Pela perícia. Porque o médico não tem conhecimento necessário, que ele pegou um corpo sem camisa. A camisa veio para mim e eu vi as fotos do local. O corpo estava com o tronco com a camisa sem as mangas e o braço com as mangas.
Tiraram as mangas, tiraram coisa, botaram no saco, mandaram para mim dessa forma. Eu vi as fotos. Quando chegou o tronco lá para ele no ML, chegou o tronco. Não chegou com a camisa. Então ele não sabe. Por que isso faria diferença entre ter mais uma pessoa ajudando ou não? Por causa da camisa? Da diferença do corte. O corte deu Você diferente. fala da diferença no caso? Quando você... Quando você... Uma diferença brutal, porque se tivesse uma terceira pessoa no caso, essa pessoa estaria imune, né? Tá. Eu tô olhando aqui, eu vou cortar meu dedo aqui. Eu faço assim, ó. Certo. Agora eu vou tampar minha mão. Ah, tá. Você não sabe onde... Onde eu tô cortando. O ombro dele tava cortado, tava coberto. Onde ela tá cortando? Ela pode ter noção. Mas não vai saber precisamente, olhando. Entendeu a diferença? Também tem uma coisa do padrão, falta de padrão nos cortes. Que é o lance da camisa, né? Não, é só o da camisa que tem falta de padrão. E outra, a faca fica cega. Só que aí veio uma. Ela usa a mesma faca. Aí veio uma outra, se eu não me engano, uma outra perita com a tese de que os cortes não seguiam padrão igual, mas aí a outra que defendia, que ela fez sozinha, começou a dizer que não tinha padrão porque ela estava estressada na hora. Eu vou chegar lá. Eu não tenho só essa prova que só ela fez sozinha. Tenho mais. Tá. Eu tô indo que nem os quartejador, por partes. Tá. Entendeu? Então eu sabia que por isso que eu tenho essa tese da segunda pessoa, por causa da primeira oportunidade é o laudo. Diz que os cortes são diversos, são diferentes, ok? Só que ele não viu com a camisa. Ele viu o corpo. Tanto é que o laudo dele diz que o corpo morreu por asfixia. E esse laudo dele foi quebrado no plenário do júri com o doutor Santoro, que ele trouxe um perito muito bom, médico legista, que quebrou essa tese. Diz que ele morreu foi com o tiro na cabeça. Tirou uma qualificadora, que a asfixia, morte por asfixia, é uma qualificadora do crime de homicídio. E a pena dela seria aumentada. Isso foi quebrado, quebrou a qualificadora. Mas não vem ao caso agora. Então ficou claro para mim. Eles achavam que era uma segunda pessoa porque os cortes eram diferentes. Mas diferentes porque tinha uma camisa aqui atrapalhando. Sim, mas não só por isso. Também tinha uma tese de que... enfim, hoje essa tese ela seria até criticada pelas mulheres que defendem aí os direitos das mulheres. Mas na época levantou-se a tese de que uma mulher não teria força física para fazer. Porque, olha, tem um detalhe, o crime de esquartejamento, assim, a forma. Tu pensa o seguinte: um corpo estendido no chão, o Marcos tinha 1,80 m de altura, 90 quilos, e a dinâmica do esquartejamento é assim: ela usou uma faca, dividiu o corpo do cara em 7 partes, sendo que, por conta desse corte aqui que é fora do padrão, ela ia virando o corpo. Ela ia, ela cortava, virava, passava. Ela conseguiu num corte contínuo, tipo, não é um corte que ela arregaçou o corpo. Sim. Num corte contínuo passado em cima, ela usou inclusive a cueca. Ela manteve o corpo com a cueca e ela usa o cós da cueca como uma guia. Aí ela passa, a faca vai virando o corpo. Aí a tese, mas aí na época da investigação, a tese era que ela não seria capaz de ter... Que a Elise, ela é muito minhonzinha, muito pequena, muito magrinha. Mas quando eu saí da casa, eu já sabia que ela tinha feito isso sem ajuda de ninguém. Hoje não tem dúvida nenhuma de que ela fez sozinha. Mas eu não tinha dúvida nenhuma no primeiro momento. Força mesmo ou ela... Não, é o seguinte, o Marcos é uma pessoa alta, ele dobra de peso. Mas presta atenção. Só que isso daí nós já resolvemos no primeiro dia. Porque no primeiro dia, nós fizemos uma período no andar de cima, não chegou nada, jogamos bastante luminol no andar do meio, não sobrou nada. Aí nós fomos na casa da mulher, porque a Clara é o dia. Não se esqueça que quando eu entrei na casa, nós não jogamos luminol. Aí o que eu falei? Falei, Salada, essa perícia não terminou. Nós vamos continuar ela quarta noite. Porque amanhã é terça, amanhã à noite eu tô morrendo, todo mundo aqui vai estar morrendo, que vocês vão trabalhar também, virar 36 horas, o trabalho não vai ser com qualidade. Então, na quarta-feira, porque eu tive que tirar ela, passar no IML, botar ela de novo no presídio, na delegacia, ela foi lá dormir de dia, ia ter que tirar ela de novo. Então, eu falei, eu tiro quarta de manhã, eu fico com ela aqui o dia inteiro, e a gente resolve isso daí e vem pra cá quarta-noite. Ok, resolvemos, fechamos assim, liguei pra doutora Rosana, fechou. O que acontece? Eu sabia no primeiro dia que não foi ela. Porque, como eu falei, nós jogamos no último andar, que era rápido para jogar, que é um lugar aberto, uma cobertura, né? Que teria até outros prédios teriam visão, que a gente descartou, eu também. Eu vou cortar o meu marido, todo mundo olhando.
No do meio, que é o cama do casal, depois o quarto da filha, nós jogamos também, nada. Achamos o colchão, fomos lá ver. Só que antes de fazer isso, nós fomos jogar no carro. Que era uma Pajero TR4 dela. Nós descemos para a garagem, que não tem filmagem, não tem nada, e fomos jogar no luminol. Só que, aproveitando que a gente ia descer para a garagem, quanto pesava o Marcos? 90 quilos, 92 quilos. Pegamos 3 malas, tinha balança, nós dividimos 3 malas no peso do Marcos, cronometramos, porque eu tinha o horário que ela saiu do elevador. Não, saiu, entrou no elevador com as malas e tinha o horário que ela saiu com o carro. Não tinha a câmera na garagem, mas eu tenho o horário dela saindo. Tá? Eu vi o carro dela saindo da garagem. Nesse interregno de tempo, desce, Elise, clique no cronômetro. Ela faz. Então eu sabia que ela tinha carregado aquilo sozinha também. Entendi. Que a gente cronometrou, a gente fez isso na reconstituição, aspas, né? Não foi a reconstituição, foi antes disso até. Eles levaram essa tese para o julgamento? Eu não lembro agora. Não sei. Né? No julgamento, eu fiquei lá sendo pressionado pela defesa. Eles tentam fazer de toda forma. Mas o meu compromisso era com a verdade. Falei, meu compromisso aqui é com a verdade. O que eu estou falando aqui, eu falei no júri. Tá. Pegar a imagem do júri, você vai ver que eu não estou mudando uma vírgula. Verdade não tem duas. Verdade tem uma só. Não é verdade? Claro. Então, eu falei o que eu falei aqui, eu falo num pacote, 1000 anos depois, eu vou falar igual. O que tem de mais escandaloso que eu acho quando os peritos defendem até hoje que ela teria tido ajuda de alguém, é que tem uma pessoa impune aí há 10 anos. Não tem como. A única possibilidade... Quem faria isso? Se perguntar quem faria isso. Aí você vê o Marcos chegando... com a família. Teria que ter alguma coisa nas delegações também. Não, imagina. Aí é que eu vou falar. Eu tenho mais provas que ninguém entrou nesse prédio. Sabe um outro absurdo? Imagina o seguinte, Vilela diz assim, e aí, cara, eu vou esquartejar uma pessoa ali, tu me ajuda? Mais ou menos isso. A terceira pessoa é mais ou menos isso, né? Me ajuda. Então presta atenção. É rapidinho. Não é rápido. Eu já desenhei aqui. Vai comer na pizza enquanto eu... Presta atenção. Então, resumindo, eu sabia que a gente... aliás, tem pizza aí. Vocês querem pizza? Eu não quero. Eu achei que era um trocadilho. Não, tem pizza aí mesmo. Não, tem. Eu vi a menina chegar com a pizza. Não quero. Depois. Bom, resumindo. Eu sabia que ela tinha carregado essas 3 malas sozinha no tempo necessário. Que era possível. Mesmo franzina. Por quê? Que ela subiu no Pajero, ficou de costas, puxava as malas para dentro. Não é pegar no colo e levantar. Ao contrário, ela subiu no carro e puxou. E usou de alavanca o próprio para-choque do carro. Para-choque do carro. Perfeito. Então ela teve capacidade física para fazer isso daí. Então, o carro ficava num ponto cego, né? Não tem câmera lá. Mas eu tinha o carro saindo. Então eu tinha o horário. Então a gente fez isso. Fizemos isso no dia já. Ela podia fazer, sozinha. Além, já vou passar na frente do que eu ia falar. Além das câmaras do prédio, como começaram a falar essas coisas de ajuda, eu falei, não tem. Por quê? Além de tudo, eu conversei com ela, com o advogado. A partir do momento que ela começou a falar, ela não vai mentir mais. Eu peguei todas as câmaras de prédios vizinhos que também pegam a entrada desse prédio. Ninguém entrou lá a não ser morador. Entendi. Entendeu o que eu quero dizer? Ou visita de morador. Mas aí também teve uma tese de que... Poderia ser um morador? Na verdade... Na hora ali surgiram... Eu sei porque na época da pesquisa do livro vinham várias histórias. Algumas eu não pus porque realmente não se sustentavam. Mas uma das teses que levantaram também na época era de que ela tinha um amante que era funcionário de um prédio, inclusive que é dessa agência onde ela supostamente... Tinha conta. Não, ela tinha conta. Supostamente ela tinha um amante que trabalhava nesse banco. Ele, inclusive, que teria dado essa dica para ela. Olha, movimenta a conta dele e tal. E ele moraria no prédio. Entendi. Então, se ele mora no prédio, ele conseguiria acessar a casa dela. Inclusive, tem uma coisa que esses prédios são cheios de câmera, mas eles não têm na escada de incêndio, né? Ah, não? Não. Mas em compensação, para chegar na casa dela, na porta da casa dela, tem. No hall, né? No hall. E nós olhamos tudo. Mas a filmagem da Elise saindo, que ela sai pelo elevador de serviço, ela só é filmada porque ela entra no elevador. Se ela tivesse descido de escada... Não apareceria? Não apareceria. Olha só. Mas não tem como. Por quê? Agora são várias coisas que eu falei. Tem várias possibilidades que é impossível ela ter ajuda de alguém. Vamos lá. Aí você vai entrevistar moradores, você vai entrevistar síndicos, você vai entrevistar porteiros, você vai entrevistar todo mundo. Todos falaram que o casal era reservado, era bom dia, boa tarde, boa noite. Isso quando cumprimentavam. São pessoas introvertidas. E ela é quietinha. E oriental é mais quieto ainda. O próprio irmão dele é bem introvertido. São reservados. São introvertidos. Eles ficam na deles.
Se você não vier bom dia, ele não responde. É aquele pessoal. Presta atenção, se uma pessoa nem cumprimenta os vizinhos, aí ia ter um amante lá. Beleza. Ó, matei meu marido e esquartejei. Ô, que legal. Me ajuda aqui pra cortar o corpo dele e levar. Quem sobe? Entendeu? É esse convite que eu te fiz aí. Então não tem essa possibilidade, não existe. Além do que, chega aí... Mas a própria perícia, vamos falar agora, foi a própria perícia que começou com essa tese. Eu acho que foi uma maior perda de tempo isso. Porque... Não, tem mais aí. Eu vou chegar, como porque, eu cheguei em tudo, isso eu terminei... atravancou, porque se a perícia levanta a tese de que tem uma outra pessoa, que tem um cúmplice ali, ou que ajudou ela e tal a se cortejar, tipo, eu imagino que a investigação, o delegado que preside o inquérito... Bom, eu vou falar então, vamos lá. O inquérito é um quebra-cabeça, te falei? A perícia é uma das peças desse quebra-cabeça. Não é a verdade, é uma das peças. Eu te provo, por exemplo, no caso da dona Geralda lá, que é da Pedra da Macumba, o legista falou que ela morreu por homicídio, esgorjamento. Cracked. Alguém cortou o pescoço dela. E eu, na investigação, provei que foi suicídio. Então, eu já estou contrariando o laudo total. Entendi. Aquilo não é uma... Não foi homicídio. Uma verdade. Não é uma verdade. O laudo não é uma verdade. O laudo é uma prova técnica. Tá. Que, junto com as outras provas, dá subsídio suficiente para o promotor oferecer a denúncia e ela ser condenada ou absolvida, ou não. Mas, resumindo, eu cheguei lá, eu tinha o telefone. Peguei para o investigador e falei, vai lá na operadora, não vou falar o nome, óbvio, né? Vai você. Já falou que porque... foi claro. Foi claro. Então vai lá na Claro, fala para as pessoas que eu preciso dessa régua hoje. E se eles vêm com essa régua hoje. Se não vier essa régua hoje, eu não vou para a imprensa, porque eu não falo para a imprensa. Porque um trabalha, outro delegado conversa. Meu diretor falava com a imprensa direto, doutor Carrasco. Tá. Aí eu falei, se eu falo, aí eu trabalho. Senão eu não trabalho, eu não falo, e aí já viu, né? Bom, resumindo. Aí eu cheguei para ali, você me venha com essa régua. Ou seja, quero todas as chamadas desse período, efetuadas no celular dela, efetuadas e recebidas, do Marcos, efetuadas e recebidas, e do telefone fixo, efetuadas e recebidas. Aí ele foi lá, não precisou de nada, eles colaboraram, acho que já sabiam da repercussão, né? Porque eu ia descer para a imprensa e ia falar, a investigação tá parada por causa da Claro. Eles não queriam. Simples. Entendeu? É a coisa mais fácil do mundo para falar isso. Eles exigem mandado judicial. Mas não. Mandado judicial, eu representei. Eu estava com essa representação. Sigilo, né? Não, tem. Tanto é que foi decretado sigilo. Eu já tinha representado para quebra, eles já tinham autorizado e eles deram. Então tu já tinha autorização judicial? Já pedi, mas aí perceberam o caso de repercussão, o que eu pedia era no telefone até, né? Sim. Aí eu tava com essa régua na mão. Eu subi no meu departamento de inteligência do DHPP. Os meninos muito bons, né? Falei para eles assim, ó, o endereço da ZERB. A ZERB é as torrinhas, né? Sim. A estação rádio base. E dentro da estação rádio base, a torre está aqui. O sinal é aqui, exatamente isso. O sinal vai em volta. E eu pedi para chamadas disso daí um negócio chamado que é a direção, azite e azimuth. Então, ou seja, eu sabia que a torre está aqui, mas a chamada que eles recebeu e efetuou está aqui. Entendeu? Entendi. Ela está aqui. Se a chamada está aqui, eu sei a direção. Quando eu boto isso no mapa dos endereços das ZERBs, para onde está essa direção, eu coloquei a Elise no local e hora onde vira o corpo ser desovado. Cotia. Em Cotia, na Estrada dos Pires. Eu coloquei ela lá. Ela estava lá. Como eu coloco o Ulisses aqui, agora... Então vai se fechando cada vez mais o... Mais uma peça para o meu quebra-cabeça. Isso foi na terça que eu tinha isso daí. Aí eu imprimi um mapa bonitinho, já fiz meu relatório, já fizemos tudo direitinho, tudo encampado no inquérito. O advogado chega cedo, que eu fui tirar ela da delegacia, para voltar de novo no HPP, já estava um tumulto, a rua estava fechada, né? Entraram com ela, tudo tal na minha sala. Doutor Luciano, ela não precisa confessar. Para mim é o suficiente. Peguei e mostrei para ele. Falei, ó, o telefone dela, eu tô pondo ela aqui nesse dia, nesse horário, nesse local, e eu tenho testemunha já ouvida, pelo pessoal do Cotia tinha ouvido, que viu uma pessoa jogando o corpo nesse dia, nesse horário e nesse local. E eu tenho. Da bota ainda não tinha? Não, da bota eu nem pedi depois. Ah, nem precisou? Não houve necessidade, seria a 30ª prova. Entendi. Entendeu? O que aconteceu? Eu ia voltar lá na quarta-feira, isso era quarta de manhã. Falei, doutor, conversa com ela. Ele foi conversar com ela, fui na sala do meu chefe, falei, senhor, tem material de filmagem? Tem. Por quê? Eu falei, porque ela vai confessar. Por quê? A confissão, dentro da legislação penal brasileira, é uma causa obrigatória do juiz, não é facultativa, de diminuição de pena. Ah, é? É. Você confessou, você está colaborando, a pena diminui.
Entendeu? Não é porque ele quer diminuir, não. É obrigação dele. Ele tem que diminuir em razão da confusão. É um atenuante. Não é atenuante, é obrigatório, não é facultativo. Ele é obrigado a diminuir aquela pena. Não é uma circunstância atenuante. Ele é obrigado a diminuir. Está na lei. Ele vai ter que diminuir. Confessou, diminuiu. Eu falei, aí o meu chefe falou, você quer para que isso daí? Eu falei, porque ela vai confessar. Eu botei ela no local. O advogado foi conversar com ela. Ela é advogada, ela só tem uma alternativa para a pena dela cair. Confessar. Ah, mas não deu outra. O doutor Luciano me chamou. Foi ela mesma, ela vai confessar. Eu falei, ok. Falei, doutor, eu vou filmar. Obviamente, se fosse hoje, eu nem filmaria. Por quê? Porque eu conheço a índole dele, sei da idoneidade dele e sei que ele jamais iria usar qualquer tipo de subterfúgio de falar, o Mauro torturou ela, pressionou ela, falou que... Você entendeu? Então eu fiz isso, de cautela, para mim, para minha equipe, de ninguém me acusar de uma coisa que, num caso de repercussão desse, é muito fácil pro cara chegar lá na imprensa, não, ele derrubou ela, deu 2 tapas... Não, isso não existe. Eu tenho prova suficiente, vou indiciar ela, ok. Aí eu comecei a filmar, vocês viram na imagem, eu botei a câmera atrás de mim, eu fui escrivão, digito bem, e eu, com o escrivão do lado, falei, eu vou sentar aí do lado, e eu comecei a fazer as perguntas e interroguei ela e me contar detalhes. A partir do momento que eu ia entrar na fase do esquartejamento, simplesmente... Ele pediu para desligar. Pediu para desligar e, óbvio, o que eu queria eu já tinha. Ele sabia isso. O que eu queria era só saber que ela estava falando espontaneamente. Okay. Falei, ok, não preciso gravar mais nada. Parei de gravar e ela começa a contar. 70% da repercussão desse caso se dá em função do esquartejamento. Claro que tem também ali, sei lá, os outros 30%. O fato dele ser rico, então, dele ser o da IOC, exatamente. Só que eu fazendo o interrogatório dela durante 8 horas. Nem almocei nem nada. Entendeu? Não almocei, não fiz nada disso. E a gente ficou direto. Conclusão, pega o telefone, como a perícia não ia continuar. À noite, eu não te falei que faltava alguns lugares? Eu já sabia onde ela matou, sabia onde ela arrastou, sabia onde ela cortou, sabia por onde ela começou a cortar. O luminol não tinha dado nada ainda? Não, porque eu não tinha feito o andar. Eu tinha feito só a cobertura e o andar do meio, que eram os quartos. E ela contou onde que tinha sido? Contou tudo. Contou tudo, com detalhes, contou tudo. Não, aí ela abre o coração. Abriu o coração, tudo. Não tinha mais porquê. Fez sozinha, fiz sozinha. Vai confessar, confessa tudo logo, né? Ela economiza, né? Aos poucos. Porque eu acabei de falar, verdade não tem duas. Verdade tem uma só. Ela deu uma mentirinha só, Qual foi a mentirinha? Da distância do tiro. Ela falou que foi perto. Aí calma, aí também. É controverso, né? Eu também eu acho assim, cara, tô longe aqui de defender o que eles fez. Mas houve uma adrenalina muito grande ali. Aí chega na hora, cara, tô desmerecendo o trabalho pra gente poder entender um pouco dessa contradição. O perito quer saber a distância, quantos passos tu tava. Porra, a mulher deu um tiro na cara. Mas tecnicamente a gente prova que foi a curta distância. Sabe? Sim, mas aí, tipo... Isso foi um outro dilema ali que protelou a investigação. Foi curta distância. Isso é briga. Aí levaram mas isso no julgamento tem uma grande importância. Lógico. Se eu dou um tiro daqui lá nela, eu tenho uma possibilidade de errar grande. Mas se eu encosto a arma aqui nele, eu quero errar. Não tem. Não, e também parece que quanto mais próximo é mais cruel, né? Tu tá... Eu não sei isso daí da crueldade. Eu sei o ferimento que causa pela prática que a gente tem. Eu queria que... Não, eu acho que tu chegar perto da vítima ali para disparar... Ele nem viu. Eu queria que tu explicasse... Eu queria que você explicasse... o que você pontuou lá no início. Crime de ódio. O que muda... se for um crime de ódio e se não for, e o que caracteriza ódio nesse crime? Não, eu falei no começo, vamos lá. Eu sabia que era um crime de ódio. Mas você mantém que é um crime de ódio? Eu mantenho que foi um crime de ódio, total. E o que é isso? Explica pra gente. A pessoa estava fora de si, ela deu um tiro na cabeça, acabou, tá morto. Por que esquartejar? Para que esquartejar? A versão de que ela esquartejou para se livrar do corpo, então tu acha uma balela? Não, ela fez isso depois, sim. Não tem como. Como é que ela ia carregar um cara de 90 quilos sozinha, se ela pesava 50? Carregar, ela carregou, né? Então sozinha, ela só fatiou. Ela fez isso. Se ela tivesse chamado a polícia, sei lá, o fugido de lá, não sei qual é a reação, não sei. Mas ela estava fora de si, como eu falei. Pessoa, porque, não dá para saber. Você decidir esquartejar, e nem qualquer pessoa... Só tem uma pessoa que vai saber responder isso daí. Ela. Que vai dizer que só vai contar para a filha. Eu aposto minha vida que não conta. Também acho que não. A verdade, não. Entendeu? Não vai contar. Aí olha, eu matei seu pai... Não vai nunca. Entra no campo subjetivo. Tem uma coisa que é muito interessante nesse caso aí, que envolve essa relação mãe e filha.
é que a Elise ela alimenta uma grande ilusão de que a menina a vê como mãe. Sendo que, quando ela cometeu o crime, ela tinha 9 meses, era um bebê de colo. Tava... Não, ainda não tinha um. Ia fazer um ano. Ia fazer um? Então, mas mesmo assim, um ano, a tua relação... Né? Tipo, nem conhece a mãe, se não mostrar foto. Só que aí ela foi criada pelos avós paternos, que ela chama de pai e mãe. Não chama mais. Depois que o coleguinha foi lá e disse que contou, tô coitada. Mas os avós levaram lá para a menina fazer um tratamento lá com os maiores psicólogos que tinham disponíveis no Brasil. E o próprio pai do Marcos, eu conversei com o pai do Marcos, ele me falou, olha, ela sabe de toda a verdade e quando um coleguinha pergunta, quem é ele? Eles são meus avós, mas eles são meus pais. Eu chamo de pais, mas são meus avós. Entendi. Ou seja, esse vínculo que a Elise... esse vínculo que ela reivindica agora não existe. Por isso que ela sai com cartaz, olha, ela quer se comunicar com a filha, mas ela tem um sentimento dela, é minha filha, mas não tem um sentimento de volta. Esse sentimento que eu falo assim... De filha para mãe. Mas de mãe para filha tem, ela carrega. Agora... Era o ponto fraco dela, falei isso desde o começo. O dilema da vida da Elise não é eu matei o meu marido, quer dizer, eu matei e esquartejei meu marido. O dilema dela é eu matei e esquartejei o pai da minha filha e preciso explicar isso para ela. Entendi. Mas também não é hora agora, né? Ela é novinha ainda. Então, voltando. Aí ela confessou, fiquei 8 horas interrogando ela. 8 horas com a presença de advogado, outra advogada lá na sala. Estava meu divisionário, meu diretor, várias pessoas acompanhando. Eu perguntando, ela responde. Eu perguntando, ela responde. Fui perguntando. Aí sei a história toda. Que ela estava desconfiada, que ela contratou o detetive. Ela contratou um detetive. Como é que eu acho um detetive em São Paulo? Eu não sabia que detetive ela comprou, que ela tinha contratado. Tivemos que percorrer aquela rua de detetive todinha, o trabalho de investigação pura. Chegamos no detetive, ele veio, nos deu as imagens, nos deu tudo. Se passaram alguma coisa na televisão também, eu tinha tudo isso daí. Sabia já o nome da outra garota de programa que ele saía, sabia tudo, ouvia essa menina, ouvi tudo direitinho, contou a história todinha, queria exclusividade. Natália. Eu não ia falar o nome que você falou. Porque ficou ruim para ela também, porque a família dela não sabia o que ela fazia e depois dessa repercussão, tudo, a família ficou sabendo. E eu prometi para ela que eu jamais falaria. E eu, da minha boca, o nome, não falei nada. O livro nunca falei. Tem até foto dela. Vamos mostrar a foto da Natália? É isso, você vai acabar com a vida da menina. Tá nua aqui. Tá. Aí, gente, olha, quem quiser saber ver a Natália nua, tá aqui. No seu livro. Tá no livro. Isso era o quê? Um anúncio do site? Era o anúncio do Miclés, Era o anúncio do Miclés. Então, aí vai toda uma investigação. Essa Natália é tão picareta que depois ela tentou um naco da herança do Marcos, dizendo que tinha contratou, esqueci o nome, ele até me mandou uma mensagem. Veio um advogado lá também me procurar. Um advogado do Marcola. Ele veio me procurar dizendo, doutor, eu queria refazer o oitiva da Natália, agora já sabe o nome, né? Porque ela estava nervosa num dia, ela mentiu, ela tinha um relacionamento sério com ele assim. Falei, doutor, vou falar um negócio pro senhor. A cliente passa, a amizade fica. Não tenta isso comigo. Nem tenta. Foi o que eu falei pra ele. Nem tenta isso aqui comigo, porque eu tenho prova suficiente do tempo que o Marcos conhece ela. Aí ele pegou a petição e tirou. Não fez nada comigo, mas foi tentar no fórum, né? Comigo não. Falei, comigo não. Porque eu sei a verdade. Verdade só tem uma, não tem como. Quanto tempo ele ficou com ela? Acho que mês. Ficou 6 meses. E nesse período ganhou uma TR4. O Marcos tinha como quando padrão... ele pagou a exclusividade mesmo, não deu um mês. Ele pagou a exclusividade, tipo, só fica comigo. 27 mil por mês. O Marcos fazia assim. Ele saía com várias prostitutas, mas se apaixonava por algumas delas. Aí, quando ele se apaixonava por determinada prostituta, ele perguntava para ele, não queria que o objeto da paixão dele continuasse saindo com outros caras, que ele era ciumento. Então ele chamava a prostituta e dizia, quanto tu ganha por mês? Tanto. Então se eu te pagar tanto, tu fica exclusiva? Fico. Ele deu um carro blindado para ela, 0. O mesmo carro, ele tinha... Eu até para Elise e para essa menina também. Pra menina ele deu um blindado. E pra Elise não. Acho que era blindado também. O é blindado também, tanto que agora ela tá, inclusive, posso fazer um merchan aqui? Claro. Ela botou a TR4 blindada para vender. Quem tiver fetiche aí com carros
usados para... Que carregou o cadáver, exatamente. Botou para vender, mas a dificuldade de vender porque o carro é blindado. Porque a TR4, ela saiu de linha meio que recentemente, e parece que quem curte rally, quem curte sei lá o quê, é um carro meio fetiche. É um carro 4x4, é um Jeep. É um Jeepinho. Bom, então eu tinha agora a confissão dela, eu tinha tudo confessado, peguei o telefone de novo, liguei no IC, falei, doutora, nós temos uma continuidade de perícia para fazer hoje à noite, não temos? Temos. Falei, ela confessou. Eu sei exatamente aonde foi a morte. Como ela confessou? Como foi essa confissão? Ela confessou porque ela não tinha mais por onde... Eu falei aqui no começo. A confissão é uma causa obrigatória de diminuição de pena. O Luciano deve ter chegado nela, o doutor Luciano, falou isso. Você é formado em Direito, você foi meu aluno, você vai ser indiciada. Eles sabem que foi você. Tem isso, 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 tem aquilo. Se você confessar, a tua pena é menor. Eu queria saber como ela verbalizou. Por exemplo, a Suzane, ela verbalizou... Depois que os irmãos Carabinhos confessaram, a delegada colocou a confissão deles na mesa para ela ler. Ela leu e disse, olha, eu sou uma pessoa horrorosa, eu matei meus pais. Ela confessou assim, eu queria saber como o que ela falou. Na verdade, aí ele falou, ela vai confessar. Vai confessar, eu não falei nada. Eu preparei todo o equipamento, eu coloquei em cima da minha cabeça aquilo. Eu tô falando aqui, mas não me pega. Pega ela. Vocês viram a imagem. E eu digitando, o escrivão do lado comigo, tudo direitinho. E a primeira pergunta que eu fiz, eu tenho que qualificá-la, tal. Qualifiquei tudo direitinho. Mas antes disso, antes de eu começar a gravar, é isso que você quer saber. Não, eu entendi a dinâmica. Ela confessou no meio do depoimento. Não, ali, né? Ela confessou antes pra mim. Confessou? Antes de eu começar a gravar. Cheguei pra ela e falei assim, Elise, por que você não me falou isso no primeiro momento que eu te perguntei? Ela falou, eu não conhecia o senhor direito. Senão eu teria falado. Né? Não sei essa visão que passam aí, delegado de gravata torta, não sei. Aí ela falou assim, eu não confessei porque eu não conhecia o senhor direito. Eu não acredito em nada disso. Não, ela falou, ela estava descompensada. Eu acredito, óbvio que ela falou, né? Você está dizendo, mas eu não acredito no que ela fala. Não. Porque olha só, se a mulher... vamos analisar a personalidade dele. Se a mulher matou o marido e foi consolar a família. Né? A mulher matou o marido, trocou o colchão, deu para a empregada, comprou um colchão novo. Acho que ela tinha comprado com ele em vida, não tinha entregue. Tem uma personagem que é muito importante no livro que me mostrou porque essa história, o delegado contou a história do viés dele. Essa história ele tem outros olhares. Um olhar que é super importante para o livro, claro que o olhar do delegado é importantíssimo. O meu é técnico, né? Eu colhei provas. A fotógrafa, quando o Marcos se casou com a Elise, ele contratou a fotógrafa Adri Felden, que é uma puta fotógrafa, trabalhou com fotojornalismo, tá agora no Rio Grande do Sul. Ela me ajudou pra caramba. A maioria das fotos do casamento que estão no livro foi ela que fez. E aí ela criou um vínculo com o Marcos. Ela nem sabia que ele era rico, o dono deles, era muito discreto. Quando nasceu a filhinha deles, eles contrataram para fazer Só que fez o book e tal, do batizado de novo faz o book e tal. Só que aí, entre fazer o book do batizado e ela entregar as fotos, porque demora, aí é CD, é álbum, é coisa de rico. Não é tipo chegar com pendrive, chegar lá com uma apresentação absurda. Entre ela fazer as fotos do batizado e entregar para Elise, ela assassinou e esquartejou o marido. Então, assim, aquilo que eu estava comentando, como é que a pessoa sente quando ela faz isso? Ou se não foi ela, é uma reação diferente? Porque você matou o marido, ela está abalada, né, psicologicamente. Não foi ela, perdeu o marido. A Adri conta que ela foi entregar as fotos para ela. Ela não gostou da cor. Não, essa cor eu não gostei, que era uma cor assim, uma cor mais infantil. Sabe quem vai responder isso? Com todos os detalhes possível? Não sei se viria aqui, que é o Renê. Porque ele que atendia o casal e, além de tudo, ele é o psicólogo que conversava com ela. Ou então o Guido Palomba, porque, meu amigo, tu tem que... Não sei se... Eu falo aí o seguinte, ela conta que... Quem pode falar é quem teve no local e quem conversou. Aí ela entregou... Você conseguiria me analisar que eu sou desse jeito aqui sem ter conversado comigo? Não. Então... Aí ela entrega as fotos, ela devolve. Não gostei da cor. Já tinha matado, esquartejado o marido. Tava ainda nisso. Fugiu com a amante, vou ali, não sei o quê. Quando ela volta para entregar de novo... Com alteração? Com alteração. Agora eu gostei e tal. Já tava o Marcos dado como desaparecido. Aí ela sai. Ela conta que ela sai e ela vai, tipo...
tomar um café, entra numa padaria e no jornal lá já dá que ela confessou o crime, que tinha sido ela. Ela disse que ela ficou tão perturbada psicologicamente que ela teve que fazer terapia. Gente, eu tava com uma mulher que matou, esquartejou, sabe que tipo de risco eu corri. E como ela era fria. Por isso que eu falo, a mulher que mente, do jeito que ela mentiu pros pais do Marcos, mentiu pra... Pô, na hora que ela abre a boca e diz os motivos... Não dá pra acreditar. Não, ela montou. Então, como eu peguei, voltando, eu peguei, liguei e falei, doutora, a gente ia continuar a perícia, só que em vez da perícia, me manda uma equipe maior, manda toda a equipe de reconstituição. Eu estou te mandando um pedido. Já que eu vou fazer a perícia, já tem a confissão, eu vou dar continuidade, vou fazer a perícia porque ela está confessando. Elise, você colabora na reconstituição? Colaboro. Para que eu vou ter que tirar ela da cadeia de novo, o IML de novo, tudo de novo? Faz tudo agora, né? Eu estou abreviando o meu trabalho. Então, quando eu cheguei no apartamento, eu já sabia aonde ele tinha tomado o tiro, o caminho que ela tinha feito, aonde ela esquartejou, tudo direitinho, porque ela me contou, peguei uma faca na cozinha. Com detalhes. Com detalhes. Aí falei assim, detalhes da camisa. Eu falei, por que você não tirou a camisa? Ela falou, porque é muito mais fácil você tirar a calça. Se você soltar o zíper, você pega o cadáver, você puxa a calça. Tira a camisa do morto. Entendeu? Levantar. Isso. Entendeu? É muito mais difícil. Então, ela pegou, falou de detalhe. O que aconteceu? Era um Apollo que ele estava vestindo, né? Não. Uma camisa marrom. Camisa. Botão? Camisa de botão. Tá. Entendeu? E com manga comprida ainda. Putz. Entendeu? Aí, o que acontece? A do elevador é uma Apollo? Não é uma Apollo? Vamos ver. Ele estava com uma camisa marrom. Morto. A camisa que ele estava morto é uma camisa marrom. Não sei se ele subiu com a pizza, trocou, não sei. Pra mim, quando ele subiu... Isso é uma coisa que só ela sabe. E a tese de que ele... Sim, continua aí. Que tem aquela tese que ela atirou nele tão logo ele abre a porta com a pizza. Isso não tem... A não ser que ele voltou, comeu a pizza e voltou para a porta de entrada para tomar o tiro. Porque ele estava na porta de entrada quando ele tomou o tiro. Sabe quando você abre a porta do hall e entra na pizza? Tal. Tomou. Já tomou... Só que ele tomou um tiro com uma Embel. São detalhes que eu te falo. O que é uma Embel? Embel é uma arma de ação simples. Ou seja, a Embel só funciona se tiver aquele cão lá atrás puxado para trás. Se ele tiver para frente, você puxar o gatilho, o tiro não sai. É uma Apollo de manga comprida. Para efetuar esse disparo, ela já estava esperando ele com a arma engatilhada. Olha só. Entendeu? São detalhes que na investigação você vai pegando. Ela me deu essa arma, ela trocou o cano dessa arma, ela sabia manusear, ela trocou. Por quê? Porque ela sabe direito, ela não deu balística. O que é isso, não dá balística? Não dá balística, exemplo. Dentro da cabeça do Marcos foi recolhido um projétil. Certo. Esse projétil, se eu pegar o cano da arma que ele disparou e mandar fazer um confronto, vai me dizer o seguinte, esse projétil saiu dessa arma. Certo. E se eu mandasse esse projétil, como foi mandar, para essa arma, não ia dar. Porque ela trocou o cano. O raiamento da arma ela trocou. Então ela sabia. Mas eu podia pegar pela espoleta, pela cápsula. Ela jogou a cápsula na descarga e deu. Então ela me acabou com essa prova de balística. Ela desapareceu. Esperta então nesse... ela é muito. Eu te falei. O lance do elevador, né? Pegou o cara errado também, né? Pegou o cara errado na frente. Não existe crime perfeito. Não tem, né? Existe crime mal investigado. Tem que ser é verdade. Tem que ser investigado e do começo. Local preservado, tudo direitinho. Então, quando nós chegamos lá e jogamos, escureceu a noite, jogamos luminol na entrada, aí eu não participei, só fiquei acompanhando. Acompanhei, o doutor Luciano acompanhou a reconstituição. Aí, eu tinha visto as fotos do cadáver, tinha tudo. Quanto mais a pessoa mentir, eu sempre tive isso comigo, para mim é melhor. Deixa mentir. Por quê? Porque aí eu provo a verdade ao contrário, a gente prova que ela tá falando a mentira. E eu boto... criminal, acabei com a vida dela. Exemplo. Vou voltar. No caso do Oscar Freire, ele falou assim, um matou o outro e eu matei o cara que tentou me matar. E eu deixei ele falar o que ele quisesse. E provei que ele matou os dois. Então você vê que o interrogatório dele é totalmente nulo. Entendi. Ele pegou 60 anos. Entendi. Entendeu? Então... E essa tese de... Aliás, no documentário da Elise, eu acredito, apesar dela ser uma mentirosa compulsiva, mas eu acredito quando ela diz que ela não planejou o crime. Inclusive ela fala... Não, eu acho que ela não premeditou também. Mas não iria fazer em outro lugar. Se ela tiver... mas teve quem defendesse. Né? Sim. Vamos caçar. Ela andava a cavalo. Por que ela soltou o cadáver exatamente nesse local? No Cotia. Uma das chácaras da IOC é lá em Cotia. Um amigo do casal
um argentino, mora lá pertinho desse local que ela soltou o corpo. E lá era o Aras que ela montava. Então ela passava a cavalo ali. Ela conhecia a região. Ou você vai pegar qualquer estradinha, não sabe onde vai dar e vai jogar cachorro latindo. E ela tava louca, ela tava tão enlouquecida que ela pegou o carro e foi rumo do Paraná. Ela foi. Inclusive foi parada na volta. Foi parada na volta com o cadáver dentro, pela polícia. O PM... Mas ela tava indo no Paraná por quê? Porque ela é do Paraná, ela tava indo pra Chopinzinho. Ela falou, acho que ela ia soltar ela ia soltar o corpo lá em Chopinzinho, enterrar, sei lá a cabeça dela o que aconteceu. E o que a fez voltar? A filha. Ah, tá. Graças a Deus, que ela ligava para saber da filha, eu fiz o trajeto dela inteiro. Isso que eu comentar. Esse relatório que a gente já falou o nome da operadora, né? A triangulação. Exatamente. Para ficar comprovado que você estava naquela região, você precisa usar o seu celular. Não só ele tá ligado. Não. Dá. Eu te ponho no local. Mas tu põe que a pessoa andou. Ou tu... Põe o trajeto todinho. Regina Scioli, no Rio de Janeiro, o brilhante trabalho da Delegacia de Homicídios de lá, conseguiram botar os caras, os autores da onda. O celular tá trocando toda hora, tá batendo mas no relatório ele disse que foi só porque ela fazia as ligações. Eu sei em que herbe você tá. E a direção que você tá. Isso não tem Mas se ligar é mais fácil. Ligado, desligado. Se ligar, acho que registra. Se fizer ligação. Tá. Fica mais. Mas eu só estou falando isso porque isso daí todo mundo já conhece. Senão eu não falaria os métodos de investigação em hipótese alguma. Mas o processo é público, tá tudo lá. Não, tudo bem, mas eu não vou explicar para às vezes o cara não sim, para não dar serviço para bandido. Tipo, se você for roubar, não ligue. Isso é uma das formas de eu colocar ela lá. Não, corretíssimo. Corretíssimo. Tá olha, gente. Isso é uma das formas, existem outras. Pronto. Tá, entendeu? Então você consegue colocar a pessoa lá. Eu coloquei ela lá. Ela confessou? Ela confessou não porque ela quis. Ela confessou porque ela já ia ser indiciada e não ia sair da cadeia. Não tinha jeito, não tinha como. Se ela não tivesse confessado, a pena dela teria sido maior. Entendeu? Entendi. Porque não teria essa circunstância atenuante e a diminuição de pena, né? Entendeu? Não teria isso. Eu achei que a pena dela foi muito pequena, muito baixa. Qual foi a pena? 12. Não. Foi 19 e baixou para 16. Porque o juiz não considerou a confissão e ele conseguiu essa redução lá em cima no Supremo. Brilhante. Eu vou falar depois. O brilhante. Aí que agora? Eu vou chegar lá. Então, eu já tinha. Ela confessou, a gente fez a prova pericial, fez tudo, arma apreendida, tudo. O que me cabia mais? Nada. Eu tinha tudo na minha mão. Eu só não tinha um negócio que hoje a gente usa no Departamento de Homicídios, eles usam, continuam usando, que é uma peça brilhante, chamada recognição visográfica. O que é isso? Quando o DHPP atende mortes de autoria desconhecida, aonde o local está preservado e o cadáver no local. Se o cadáver for socorrido, é a delegacia diária que atende, ok? Então, hoje tem uma peça que é a recognição visográfica. Quem preside essa peça é o delegado que vai atender o local, junto com a sua equipe. E ele vai descrever tudo que ele vê lá, que já vai constar no laudo do perito, ou no perinecroscópico, porém com um detalhe a mais. Por não ser uma peça técnica, não é uma peça oficial do perícia, ele pode dar as opiniões subjetivas deles. Ou seja, se o cara vou dar um exemplo assim, bem fictício. O cara é encontrado perto de uma boca de fuma, morto, cheio de tiro. Você chama a família fala, não, ele era usuário de droga, veio pegar droga e ele estava devendo para o traficante. Eu direcionei a investigação? Claro. Então eu escrevo isso. O perito não pode escrever. Então a recognição ela é objetiva e subjetiva. Então já direciona a investigação o delegado que atende. Aí a investigação de segmento, quem for dar continuidade já sabe o caminho a seguir. Né? Entendi. Entendo? Tanto é que no caso da Oscar Freire, o laudo original do local nem foi juntado no inquérito, ele tinha sido condenado com a recognição que eu fiz. Entendeu? Ou seja, o trabalho da perícia às vezes atrapalha, né? Não atrapalha, ajuda, né? Mas se fizer um errinho, você está dando, como eu posso falar, subsídios para o advogado questionar. E é o que o doutor Luciano brilhantemente fez nesse caso. O que ele fez? Ele questionou tudo. Por que ele questionou tudo? Porque ele teve tempo de trabalhar. Por quê? Quando isso bate no MP, não sei quem assoprou para o doutor Consenso, uma excelente promotor, uma pessoa digna, hoje é procurador, uma pessoa altamente competente, com diversos júris, centenas, milhares de júris. Não sei quem contou para ele que o corte era diferente e que alguém ajudou ela, que não sei o que lá. O que ele me faz? Até hoje ele sustenta isso. Ele pega e manda isso pro DHPP de volta para apurar quem é essa segunda pessoa. Abre inclusive um outro inquérito. Abrir um outro inquérito para poder apurar quem é essa segunda pessoa. Só que o lapso temporal do fato até a conclusão disso daí deu 4 anos.
Eu falei, eu não presido um negócio desse nunca. Eu não vou procurar um fantasma, porque eu estou convicto, eu tenho minha certeza, eu rasgo minha carteira de que ela fez sozinha. E nesse interregno eu saí do DHPP, eu saí logo em seguida desse caso, fui fazer outra coisa, que eu queria fazer a Copa do Mundo, fui trabalhar na Copa, né? E deram continuidade para procurar quem? Um fantasma. Não existe. Tanto é que fizeram. Não existe ninguém. Não tem. É inconclusivo. Não existe essa segunda pessoa. É inconclusivo. Se fosse o outro promotor e conversasse com o Mauro, que é o outro conversaria comigo. O doutor Conceso não conversou comigo, eu conheci ele no fato. O outro já me conhecia de anterior, né? Se tivesse caído com ele, ele saberia, Mauro, o que aconteceu? Isso. Ele ia botar ela para julgamento. Se ele põe ela para julgamento no calor dos fatos, ou seja, rápido, não daria tempo para quê? Para ser feita uma brilhante defesa. O doutor Luciano contratou um médico legista que pediu exumação, fizeram um brilhante trabalho, contratou perito para provar um monte de coisa. Ele teve trabalho de quê? De trabalhar muito bem a defesa. Fez um gráfico, fez tudo. Por isso que a pena dela foi pequena, meu irmão, porque quebrou as qualificadoras. Que talvez não fosse quebrada se tivesse colocado ela para talvez uma injustiça. E fora ser baixa, ainda conseguiu reduzir mais. E ainda teve tecnicamente isso não influencia em nada, mas o julgamento dela ainda ocorreu na mesma semana que caiu aquele avião da Chapecoense. Isso mesmo, da Chapecoense. Ah, é? Então, no mesmo dia, tá, tipo, a opinião pública... Ela foi julgada, exatamente, ela foi julgada praticamente longe da opinião pública, porque estava todo mundo chocado com... Mas a opinião pública não tem como. São 7 pessoas que vão te julgar. Tá ali. Não, opinião pública que eu digo de acompanhar, que isso também pede. Abre de jornal nacional. Daria, né? Um abre de jornal nacional. Então, a partir disso daí, eu já não presidi mais, relatei o inquérito, pedi a preventiva dela com base num laudo. O médico legista que escreveu que ele morreu por asfixia, é um meio insidioso ou cruel, é uma das qualificadoras. Posteriormente, o doutor Conceso quebrou isso no júri. Mas eu me baseei nisso. Porque é um meio insidioso cruel, todo mundo decretou. Então, do dia que eu coloquei ela presa, na segunda-feira que eu tive lá, o caso chegou para mim na quinta, sexta a gente descobriu quem era ele, eu trabalhei sábado, domingo, segunda de manhã eu vi o reverendo, pedi mandado de busca e prendi ela na segunda. Desde esse dia, ela não saiu mais da cadeia. Saiu agora porque ela cumpriu a pena. Entendi. Simples. Então, eu acho que o meu trabalho foi exitoso. Eu não quero, se ela saísse pela porta da frente andando, eu também não tinha nada a ver com isso. Eu fiz meu trabalho, procurei fazer da melhor forma possível. Isso ela realmente... Ela ainda não cumpriu a pena, mas ela está no regime aberto, né? Mas não deve nada... Quer dizer, dever ela ainda deve. Mas ela saiu por conta de benefício.